Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo de Brasília, começando o Media Watch desta quarta-feira, 17 de junho. Eu sou Rafael Fontana. A gente não tem muita coisa a comemorar aqui, mas estamos de volta para esclarecer os fatos, fazer uma leitura do Senado, do cenário e mostrar para vocês o que está acontecendo realmente em Brasília nesta quarta-feira. Eu sei que teve muita gente aí que não dormiu, ficou na esperança de notícias ao acordar, o que não aconteceu. E durante o dia ficou acompanhando o noticiário e tem muita gente que está perdendo a esperança, né, Fernando? A gente está aqui para recuperar e para trazer a realidade sem esconder nada. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui sempre com a gente, fiel aí no Media Watch, esperando segunda, quarta e sexta, 18h30. A gente trazer aqui as notícias do dia, às vezes notícias boas, às vezes notícias ruins, mas o nosso papel é esse, né? A gente está aqui para lutar e a luta é isso mesmo. Não esperamos nada menos do que uma luta árdua. A gente está aqui para extirpar um câncer, meu irmão. Vai ser quimioterapia no corpo. Não adianta a gente achar que vamos chegar aqui com 2, 3 paracetamol e vamos resolver o problema. É difícil, é lógico, o problema é complicado, mas vamos lá, a gente vai fazer uma análise junto com vocês, vamos falar de STF, vamos falar de Weintraub, de MEC, FNDE, vamos falar de tudo isso e o que importa é a gente estar sempre com esse contato. Esse contato é muito bom e ele faz com que a gente, nessa discussão, a gente esclareça propriamente os próprios pensamentos e consiga ver mais longe. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente. Nós estamos falando diretamente de Brasília. Divulgue o nosso trabalho, dá uma curtida aqui. Passe o link para outras pessoas, porque hoje o assunto é interessante. Aliás, todos os assuntos, né, Fernando? Muitos deles, a maioria estão relacionados, a gente não queria isso, mas STF, Weintraub, Sarah Winter, toda essa questão que envolve de uma forma ou de outra o STF, né, Fernando? A gente é obrigado a falar e talvez isso vai tomar ainda mais tempo durante essa semana. E agradecemos já a mensagem, o pessoal já está escrevendo para a gente aqui, Breno Caldas. Está na hora de mandar o conservadorismo para fora do Brasil. Ficarão apenas os positivistas? Ele pergunta. Paulo Gustavo, como novo membro, seja bem-vindo. E Judson Rocha, Fernando, não disse para esperar até sexta sobre Weintraub? Pô, é isso aí, as coisas. Mas a gente avisou aqui, a gente foi bem claro na segunda-feira de que a situação era delicada. Houve até uma reviravolta ainda na segunda-feira à noite. E um turnover, que a gente pode dizer aqui, né, Fernando? A situação regrediu, voltou para trás com uma atuação, no mínimo, suspeita do STF. E aqui, vamos falar aqui, conversa séria, honesta. Eu sei que tá meio cedo, né? 18h30, mas vamos lá, papo de homem. Vamos falar assim sobre o MEC, que é uma perda terrível. Mas mais luta ainda maior é a luta do governo Bolsonaro. Quando eu digo para vocês, espera até sexta, eu não tô falando do Weintraub, não. Tem coisa pior. Eu tô falando do governo. Tô falando, espera até sexta porque o Weintraub não vai cair. Não é isso que eu tô dizendo. Então, segura, espera, calma, tenha paciência. Porque, inclusive, é justamente um episódio como esse que vai fazer com que grande parte... Porque tem muita gente que tá querendo entregar o ouro. Tem muita gente querendo desistir. Eu não vou nem tirar o teu motivo. Não vou nem dizer que não, quem está querendo desistir é fraco. Não vou falar isso, não.
Porque é difícil, eu sei que a luta é difícil, guerra é guerra. Então eu sei que tem gente que está querendo entregar os pontos, né? E momentos como esse são momentos perfeitos para quem quer entregar os pontos, porque você tem motivo. Você tem motivo para... Se você quiser entregar os pontos, a hora é agora. Você pode sair tranquilo. Eu estou falando, esperem, né? Fiquem firmes, segura a onda, tenha calma, tenha paciência, nós vamos vencer. Agora, tá esperando uma notícia ruim para entregar os pontos? Pode aproveitar o dia de hoje. Exatamente, a gente aqui não fala para homens de geleia nem meninos de soja, pessoal. Vamos lá, vamos manter a força. A Gislene Santos, ela traduz aqui bastante o sentimento, né? Quando estou para queimar o pistão, corro aqui para compreender o cenário. Meninos, queria muito entender os motivos do ministro cair para sua proteção. Por que o Jair Bolsonaro tem a paz para governar? Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Gislene, pela mensagem. A gente vai falar sobre isso. Maria Brito, muito obrigado pela contribuição. E Jefferson Palu, expectativa foi de um dia emocionante. Acabou sendo uma notícia chata dessa. O dia não acabou. Não acabou ainda. Felipe Sena do Nascimento, estou vacinado já graças à comunicação e política. Mantenho a calma e sangue frio. Vamos reanalisar o cenário para batalhar e vencer. Sim, a gente tem muita notícia para falar aqui, Fernando. Eu postei no Twitter ainda uns minutos atrás, pessoal, a situação de quem age com desespero, como nós vemos ministros do STF agindo agora, não é normal. Eu postei que existe um plano de fuga para ministro do STF, isso não é de hoje, já faz tempo. Durante o governo PT, o plano era direto para a Bolívia, para você não correr o risco de ser pego no aeroporto, de ser flagrado no aeroporto, né? Até a população te reconhecer e te pegar ali, não só a polícia. Mas existe um plano, sim, que era para a Bolívia, e agora é o mais viável ir para o Paraguai. Então a gente vai aguardar, porque também existem acordos, Fernando, que nunca são divulgados, mas as pessoas fogem sem nunca sabermos exatamente como fugiram. Liberal Radical escreve aqui, estamos vivendo a exata mesma situação que ocorre em O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Vamos vencer a comparação aqui. Muito obrigado, Paulo Gustavo. Obrigado, Rafael. Fernando, qual o livro de Gustavo Corsão você recomenda para iniciar o estudo desse autor? Fernando, aqui uma dica, então, para a livraria do Gustavo Corsão. Eu vou indicar, qual que eu indico do Gustavo Corsão? Indico o Descontinuidades da Criação. É um livro interessante que eu indico todo mundo ler. Gustavo Corsão, Descontinuidades da Criação. Ótimo. E mensagem do Cavaleiro. Rafael, fala sobre 2 tweets seus pela manhã. E você disse que o céu estava cor de chumbo e que os coturnos estavam sendo engraxados. E outro sobre a rota de fuga dos ministros do STF, exato. Acabei de falar aqui, Cavaleiro. De fato, realmente existe uma maior presença, uma participação que talvez aumente dos militares no governo. Eles não estão em busca de cargos, eles estão em busca de tornar o Brasil cada vez mais viável. E a situação pode ser a única, tá? Então está tendo negociação, sim. A gente tem essas informações. E, como o Fernando disse, o dia não acabou. Temos mensagem também da Mariana Alauk. Eu não desisto, lógico, estou triste, mas continuo de pé com o presidente. Exatamente, essa situação, né? Se você não lutar, quem vai lutar por você? Não existe, né? Somos nós. De novo, vou repetir aqui, vitória a qualquer custo. Sem a vitória não há a sobrevivência. Winston Churchill, o nosso lado não tem outra opção a não ser vencer. Não pode desistir mesmo. Emanuel Coelho manda uma mensagem. Não é hora de desistir, vamos juntos até o fim. Se Deus quiser, vamos conseguir vencer essa batalha. Parabéns para vocês dois. Não percam o programa. Muito obrigado, Fernando. Você pode falar até que a gente comenta muitas vezes que a batalha é espiritual. Não só no sentido transcendental, de religião, de Deus, mas espiritual, de espírito mesmo, dos nossos ânimos, da nossa consciência e da nossa honestidade. Exatamente. Eu quero lembrar, eu quero dar um recado aqui também para todo mundo. Morreu não, tá, gente? Vai entrar, não morreu não. Então, assim, também é o que eu tô falando aqui. Segura a onda. Tá bom? Segura a onda. Quando você vai pra guerra, né? Tem sempre aquele soldado, o primeiro corpo no chão, ele já sai gritando, chamando a mãe. Segura aí, tá, pessoal? Engole o choro aí, o cabra não morreu, não. Então nós temos que saber avaliar os problemas para não superdimensionarmos os problemas e também não subestimarmos. Então nós temos aqui uma situação onde o que está acontecendo, nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar aqui praticamente sobre o STF, o inquérito das fake news sendo julgado hoje, todas as barbaridades que foram faladas ali, e vamos falar sobre o Weintraub. Agora, é necessário que você se mantenha firme, inclusive
Saindo o Weintraub realmente, saindo do Brasil ou não, saindo do MEC ou não, vamos pintar o pior cenário, ele sai do MEC, tem que sair do Brasil, aí que você vai ter que lutar dobrado, meu amigo. Você vai ter que lutar dobrado pra gente trazer esse cara de volta. Ninguém fica pra trás não, meu irmão. Na guerra ninguém fica pra trás. Então ele caiu, nós vamos ter que aqui lutar e ainda carregar ele, porque nós temos que vencer essa batalha no final e temos que trazer esse cara de volta para um cargo ainda maior. É isso aí. Pela primeira vez aqui no Media Watch, nós vamos ler um artigo do Brasil Sem Medo daqui a pouco sobre esse assunto. David Lembeck, ficamos no tic-tac de manhã para terminar o dia assim? Que dia! Lembrando, o dia não acabou, pessoal. Fábio Mantovani, não seria interessante Weintraub pedir asilo na Embaixada Americana? Marca posição sobre prisões políticas no Brasil. Essa possibilidade ela foi cogitada muito tempo atrás, já descartada, pelo menos por enquanto. José Luiz. Só desculpa. Tá. Não existe pedido de asilo, tá, pessoal? Aprendam essa. Não existe pedido de asilo por perseguição jurídica. Porque pedido de asilo, você pede um asilo por perseguição política. Como você está sendo perseguido politicamente se você é do partido do presidente? Então, quando você vai pedir asilo numa embaixada em outro país, eles não te dão asilo se você é a situação. Então não tem como você falar, estou sendo perseguido no Brasil. Tá, mas por quê? O Bolsonaro está te perseguindo? Não, o Bolsonaro é meu amigo. Quem está me perseguindo é o judiciário. Então não é asilo que você está precisando, tá bom? Então vamos aprender essa aí. A situação é tão inédita, Fernando, porque o STF seria instituição, seria, no caso ali, o poder moderador, né? Poderia ser dos três poderes, o executivo e o legislativo, que são os poderes políticos constituídos verdadeiramente, aí sim existiria perseguição política. Sim. Hoje, você não pode dizer que é uma perseguição política, mas de fato é. Só que como que você vai explicar para um americano que o Supremo Tribunal do seu país não respeita a Constituição? O cara vai levar anos para entender. Ele fala, não, peraí, o que você está me falando? O Supremo não respeita as leis do seu país? É a Suprema Corte do Brasil que está desrespeitando a Constituição? Essa situação que nós vivemos hoje no Brasil. Exato. Simone Oliveira, pelo amor de Deus, nos ilumine. O que está acontecendo? Que porcaria é essa? Acabou? Não. Acabou. O país continua. Jussara Lopes, estou confusa de tanto segurar a onda, Fernando. Todo mundo diz haver um segredo, inclusive o nosso presidente. Algumas informações a gente realmente não pode revelar sem que elas estejam completas, né, Fernando? Vamos aguardar. É lógico. Inclusive porque a gente sempre reafirma aqui. Aqui não é Jovem Pan, aqui não é Veja. O nosso objetivo, meu compromisso é com a notícia. Não é não, meu amigo. Notícia que se exploda. Meu compromisso é com o país, tá? Meu compromisso é com o país. Então não tem compromisso com notícia. Tem um furo jornalístico que eu tô sabendo, tô nem aí. Segura o furo aí, meu amigo. Segura o furo, sai dando furo pra qualquer um, não. Aqui a gente não quer dar notícia acima de tudo só pra ganhar credibilidade. Não tem essa, não. Aqui é lógico, tem informações que a gente sabe? Tem. Mas pra que eu vou ficar falando? Pra melar os planos do governo? Eu quero que o governo saia vitorioso dessa aí. Exatamente, pessoal. Aqui no Media Watch a gente traz notícia com responsabilidade. A gente tem um interesse muito maior do que ganhar curtida, clique, ficar famoso. A gente tem interesse que a população brasileira viva com muito mais justiça e prosperidade. Camila da Costa, lá da Europa, diz: o STF mandou a Sarah Winter sem julgamento para o presídio, mas impediu que Lula, ladrão condenado, fosse transferido para o presídio. A gente vai falar sobre isso também rapidamente. A Andréa Castro, seja bem-vindo como novo membro. Sabina Santos: o que fazer? Não posso ser presa, tenho que trabalhar. Meu marido não quer mais que eu vá para a passeata, está com medo. É a situação de todo esse regime totalitário jurídico, judicial, Fernando. É o que está acontecendo, as pessoas vão ficar com medo de sair para a rua. É isso mesmo, né? Ontem a polícia esteve de novo na casa de 21 pessoas, de novo na casa de Alan dos Santos. Na segunda-feira prendeu a Sarah Winter e outros ativistas. No domingo sequestrou praticamente um ativista. As pessoas começam a ficar com medo, mas não podem retroceder. Simone Oliveira, ok, o dia não acabou, mas o medo é esse. Ainda dá tempo de sair mais desmandos? O dia não acabou dos dois lados. Pode sair mais desmando e pode acontecer coisa boa, né? Pessoal, fim do dia. Vamos lá. A gente não vai fazer aqui previsão vamos lá. à toa. Guerra é guerra. E o Bolsonaro tem uma cartada final que ele vai dar um pipoco e vai estourar a cabeça do inimigo. O inimigo também tem arma, gente. Assim, na guerra, é por isso que jovem vai pra guerra, né? Você vê aqueles filmes jovem todo animado, vamos pra guerra, chega lá, toma um pipoco e morre. Porque o cara acha que ir pra guerra é atirar e matar inimigos. Isso não é guerra não, meu irmão. É chacina.
Guerra é você ir pro campo de batalha e enfrentar outro exército. Você atira de cá, o cara atira de lá. E aí você vai, vamos ver quem vence. Então nós estamos numa guerra. Nós vamos dar muito tiro, vamos derrubar muita gente, mas nós também vamos levar chumbo, meu irmão. Tá pensando o quê? Tá pensando que é fácil? Chega lá na meia dúzia de tiro, derruba os marginal e volta feliz. Não é assim. Então o que eu peço para as pessoas? O que eu tenho pedido? Pessoal, tenha calma, tenha estratégia, tenha sangue frio, leia, estude, faça análise, ouça pessoas inteligentes, ouçam pessoas que realmente estão fazendo uma análise sensata, apoie o governo, seja firme no teu posicionamento, não abandone a tua posição. Qual é a tua posição? Você é produtor de conteúdo? Continue produzindo conteúdo com realismo, com responsabilidade, não caça cliques, não é hora de você ficar correndo atrás de superchat, like, view, não é hora de fazer isso. Seja responsável. Você é um militante? Não abandone o teu posto. Continue militante. Continue nas redes sociais. Nem tudo que você pensa você precisa falar. Ah, eu acho que o Bolsonaro é fraco. Vou correr no Twitter. Bolsonaro é fraco. Aí amanhã o Bolsonaro vai dar uma cartada, derruba um ministro do STF. Ah, Bolsonaro é forte. Eu amo. Pessoal, não é porque você é militante que você precisa ser maluco, não. Tá? Então, assim, segura a onda, seja estratégico, seja inteligente. Fernando, eu não consigo, sou doido. Faça o nosso curso. www.cursodemilitanciapolitica.com. Aprenda como ser um militante. Reinaldo Fernandes nos escreve aqui, continue fazendo isso com Weintraub, cuidar para lá na frente, se ele não estiver na presidência ou junto com Bolsonaro em 2022. Amém. Andréa Castro, novo membro, Gabriela Canuto, sigo firme, acho que a saída do Abraham tem mais relação com proteger ele e a família do que com imposição de outros. Também, né, Fernando? Também. Ou podem ser ambos os motivos, firme por um país mais justo. Paulo Sérgio, o fato do ministro da Educação ter caído é um indicativo de que as Forças Armadas ou parte dela não apoia o Bolsonaro? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. E repito, ele não caiu. E não caiu, tá? Vamos lendo. Acompanha com a gente, né? Segura aí, não saia dessa live, bota aí a lasanha no micro-ondas, pede aí o teu Uber Eats, continua com a gente, nós vamos terminar isso aqui, você vai ficar bem. Quem tiver um vinho em casa, abre, toma uma tacinha, porque hoje a gente não tem hora para terminar. A gente sempre tenta respeitar o horário aqui, mas a gente não vai deixar ninguém na mão. Tá? E escreve pra gente, estão desesperados, são capazes de matar, como tentaram com Jair. Sim. Já tem ameaça à vida do Weintraub explícita, negaram habeas corpus dele. Tudo caminho para prisão ou morte do ministro. É melhor exilá-lo que enterrá-lo. Anitta Macipe, boa noite. Vocês que sempre nos informam e tranquilizam o nosso coração. Muito obrigado. Fernando Santos escreve para quem está desanimado com a saída do Weintraub. Lembre-se que temos as piadas do Rafael. Obrigado. Penso que essa saída é estratégica. Meu Deus. Está chegando a hora da limpeza. A esperança são as piadas do Rafael. Eu contei uma única piada, hein, gente? Meu Deus. Não vou cometer mais essa injustiça com vocês. Ivete Justo, seja bem-vinda. E também a mensagem aqui da Eliane Garcia. Fernando, seu canal é muito interessante. Você está sendo responsável por acender nas pessoas o prazer da leitura. Muito legal. Muito obrigado, fico Parabéns. feliz. É um objetivo que eu não tinha quando eu abri o canal e a gente foi caminhando para isso. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Já recebi testemunhos maravilhosos de pessoas que me mandaram e-mail falando: poxa, eu tenho 71 anos, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Pela primeira vez eu comprei um livro e li até o final, graças ao seu canal. Esse tipo de mensagem a gente recebe, você esquece todo o resto, você esquece inscrito, esquece visualização, você esquece tudo. Porque são transformações de vidas que a gente acaba presenciando. Isso é muito bom. Quantas pessoas também não mandam mensagem? Ah, eu detestava a política, nunca gostei, eu achava que todo mundo era bandido, comecei a ver o Media Watch, eu vejo vocês analisando as notícias e agora eu entendo a política e gosto de acompanhar. Muito obrigado, gente. A Eliane Garcia, que nos escreveu essa última mensagem, ela está na Europa. De novo, né? O nosso boa noite para todo mundo que está na Europa, Obrigado. Na África. Já quem está amanhecendo na Ásia, a gente sempre recebe mensagem aqui do Japão, às vezes de outros países, Estados Unidos, Canadá. Muito obrigado ao pessoal da Bélgica, do Reino Unido, que sempre nos acompanha. Esse é o Media Watch, é a Nádia Abraham. Jamais terei medo desses urubus de toga. Continuo agarrada com o presidente, daí eu não saio, daí ninguém me tira. Amém. Ledo Gério, que está sempre com a gente. A Sarah Winter está bem. O que está acontecendo nesse país, pessoal? Quem está com ela dando uma força? Ele está perguntando se ela está bem. Tem advogados trabalhando, a gente tem essa informação, mas realmente a situação a gente já pode falar sobre isso aqui. Então, vamos entrar na pauta da Sarah Winter. Eu vou dispensar a notícia aqui, porque a informação é que ela está sendo transferida para o presídio feminino. Isso. Conhecido aqui em Brasília como Colmeia, né? Nós temos a Papuda, que é o presídio masculino, e a Colmeia, que é o presídio feminino.
Fernando, de fato existe risco quando a gente imagina, vamos ligar fatos aqui, você pega a Sarah Winter, que é uma ativista, e foi presa a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que no passado era advogado do primeiro comando da capital, PCC, que é uma das maiores organizações criminosas do país. Então você imagina que tanto nos presídios masculinos quanto femininos de todo o Brasil, porque a atuação do PCC é nacional, não é uma ação só em São Paulo, não é uma atuação só no estado de São Paulo, é nacional. Então você imagina que nos presídios como Papuda e Colmeia, há pessoas de alguma forma ligadas ao PCC. Há pessoas, há presidiários, há detentos, internos, tanto na Papuda quanto na Colmeia, como esposas, que foram pegas levando droga para dentro do presídio, que são ligados de alguma forma ao PCC, que recebia proteção, defesa legal do atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. Fernando, existe um risco para Sarah Winter? Risco do Brasil, se você estiver vivo, você já está se arriscando, né? Mas se a gente falar aqui que ela está indo para o presídio, eu conversei com um advogado hoje para ver os pormenores de como é essa questão. Ela foi presa na prisão temporária, ou seja, ela tem 5 dias... Na prisão temporária tem 5 dias para vencer. Podem ser prorrogáveis por mais 5. Não converter em prisão preventiva. Isso. O caso dela, tudo indica que será sim prorrogada ou convertida numa prisão preventiva. Por quê? Porque, de acordo com a acusação que o STF tem feito, é de que ela participa de organização de grupos que colocam em risco a democracia. Ou seja, a Sarah Winter, com as suas atuações, pode desestabilizar o regime democrático brasileiro. O que é o regime democrático brasileiro? É um sistema que está ali sobre os 3 pilares: poder executivo, legislativo e judiciário. A partir do momento onde a Sarah faz um movimento que ela ameaça o Congresso, eu estou falando aqui da leitura do STF, tá, gente? A partir do momento que a Sarah Winter, aquela lourinha lindinha de 1,5 m, ameaça todo o Congresso, ameaça o prédio do STF, ela pode desestabilizar a República, né? Quem é Maquiavel perto de Sarah Winter? Então, diante disso, nessa situação, a Sarah Winter precisa ficar presa, porque ela representa um risco para a República Federativa do Brasil. Sendo essa a leitura que o STF faz, eu não vejo como eles liberarem a Sarah Winter. Por agora, de imediato. Então, já enviaram ela para o presídio, né? E conversando com o advogado, ele me falou o seguinte: olha, Fernando, o procedimento agora, em tempo de coronavírus, é que antes de ela entrar na colmeia, lá eles estão tendo o seguinte procedimento: a pessoa fica numa quarentena de 14 dias antes de entrar no presídio. Então, ela não pode entrar na colmeia e ir para uma cela comum. Ela tem que ficar numa quarentena por 2 semanas. Isso é o procedimento comum. Não estamos falando do que vai acontecer, porque quem aqui sabe o que acontece dentro de um presídio? Eu nunca fui nem quero ir. Mas o procedimento legal, digamos assim, é esse. Mas temos aqui esse dado que o Rafael está trazendo. Nós temos em Brasília uma atuação forte, já faz mais de 10 anos, uma atuação forte do PCC. O PCC já está na capital federal há um bom tempo. Todo o entorno aqui, todo o entorno do estado de satélites, ele atua muito forte. E o PCC, ele atua principalmente dentro dos presídios, né? O PCC manda a pessoa para dentro do presídio. O PCC não atua só fora. Existe uma atuação das facções criminosas no Brasil dentro do presídio proposital. Não é que você foi preso, então fica lá. Não, o cara vai preso para realmente operar dentro do escritório do crime ali, que é no presídio. Muitos advogados estão envolvidos na questão da Sarah Winter. Então não precisem ficar preocupados no sentido de que ela está abandonada. Ela não está abandonada. O problema é que o Brasil está abandonado diante de um tribunal de exceção, como é o Supremo Tribunal Federal. Agora, ela está tendo sim um auxílio jurídico. Vamos ver o que é possível fazer com esse auxílio jurídico, porque no Brasil de hoje ninguém segura mais nada. Exatamente. Fabi Lima aqui manda uma mensagem pra gente. Guerra é feita de batalhas. Perdemos um grande soldado. Perdemos uma batalha. Mas não a guerra. Milhante, comprei 2 livros na sua livraria. Estou ansiosa no aguardo. Muito legal. E a gente vai enriquecer essa livraria com o meu livro sobre a China no 2º semestre. Exato. Fred Castro e também Tiago Kendi vieram e se tornaram membros padrão. Sejam todos bem-vindos. Robô Conservador que sempre escreve pra gente. O ataque da esquerda vai ser sempre mais efetivo para quem realmente tem ideologia no governo, porque o conservador consegue atingir exatamente os vepeiros criados há mais de 40 anos. É a chamada ala ideológica, né? Chamada de forma errada, né, Fernando? Mas tudo bem, a gente vai ler notícia aqui, porque já engatamos no assunto do STF,
O que aconteceu hoje, Fernando? O STF, ele tornou constitucional aquele inquérito das fake news. Então, o que está acontecendo hoje, para chegar ao ponto de o antagonista, né, se manifestar contra essa decisão do STF, é que é grave. É muito grave. Você tornar constitucional uma corte, a Suprema Corte, que deveria proteger, defender e guardar a Constituição Federal, guardar a Constituição do país, ele muda a Constituição para dentro do seu interesse, Fernando, a gente volta a dizer aquilo que imaginava. É uma atitude desesperada, porque os 11 ministros do STF estão agindo quase juntos. O voto foram 10 a favor. E durante a leitura, o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ele leu de forma muito exasperada, né? Sim. E ele disse o seguinte aqui, está nessa matéria do O Globo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou nesta quarta-feira pela legalidade do inquérito aberto no ano passado para investigar a disseminação de notícias falsas e ataques a integrantes da corte. Ele foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Edson Fachin já havia votado na semana passada no mesmo sentido. Essa matéria de mais cedo estava 3-0, agora já está definido. Moraes, que é relator do inquérito, listou uma série de ameaças feitas por ministros reveladas nas investigações. Segundo ele, não há nas apurações caso de simples xingamentos aos ministros ou críticas a decisões. Ele explicou que há diferença entre liberdade de expressão, prevista na Constituição Federal, e agressões. Ele disse aos berros, né? Liberdade de expressão não se confunde com ameaça, com coação, com atentado. A Constituição consagra o binômio liberdade com responsabilidade. A Constituição não permite que criminosos se escondam sob o manto da liberdade de expressão, utilizando este direito como escudo protetivo para o discurso de ódio e a prática de atividades ilícitas. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Fecha aspas, essas foram as palavras do ministro Alexandre de Moraes. Palavras muito bem escolhidas, né, Fernando? Mas que, de verdade, não comovem absolutamente ninguém. Se isso aí... Eu nem me oponho a isso aí que ele está dizendo. Liberdade de expressão, não é porque tem liberdade de expressão que a gente vai esculachar o esquema. Beleza, eu sou mineiro. Para mim o combinado não sai caro. Mas então aquela charge lá do Noblar, acabou, né? Noblar também, cana. Sim. Vai a Sarah Winter para Colmeia e o Noblar para Papuda. Falta beleza? coerência. Então assim, é só combinar, gente. Combinando antes não tem problema. O problema é você não combinar ou combinar uma coisa e fazer outra. Então, nós no Brasil temos o binômio, né? Liberdade com responsabilidade. Coisa linda, eu gostei disso aí, né? Vou pôr de frase lá na minha bio do Twitter. Mas vai valer mesmo? Ou pode chegar uma jornalista na grande mídia e falar, não, o Abraham Weintraub, que Deus o tenha em breve? Aí pode? Ou será que isso é uma democracia responsável? Né? Será que a charge do Cebolinha é uma democracia irresponsável? E falar que o cara vai morrer, afirmar, não é torcer, eu espero que... Não, a pessoa sabe, ele vai morrer. Né? Então é uma clara ameaça de morte, ou ao menos uma tentativa de intimidação através da grande mídia. Isso é responsabilidade. Então eu só quero saber o que está valendo. Nesse julgamento de hoje, o Alexandre de Moraes, o Barroso falaram diversos absurdos. O Alexandre de Moraes falou, por exemplo, que qualquer tribunal pode instituir um inquérito sem Ministério Público. Isso não existe na história do direito. Mundial. Não existe. No mundo inteiro. Não existe isso. Não, eu não preciso do Ministério Público. Eu mesmo vou abrir um processo. E outra coisa que não existe, você abrir um processo para se defender, isso não existe. Tanto que se você, cidadão brasileiro, for ofendido, você tem que ir até um advogado para o advogado defender você. O que nós estamos vendo no Brasil é um ministro do Supremo Tribunal Federal falar o seguinte, olha, estão me ameaçando, então eu vou abrir aqui um processo para me defender, e nesse processo que eu vou abrir, eu vou também investigar o cara que eu acho que está me ameaçando. Eu vou fazer a investigação, depois eu vou julgar, e quando eu julgar, eu mando ele para a cadeia. Pessoal, isso não existe em lugar nenhum. Nem no Brasil, nunca existiu. É ilegal. Que eles chamam, né, ditadura militar. Na ditadura militar não tinha isso. O AI-5 não fazia isso. O AI-5 não fazia o que o STF está fazendo
pela democracia. E aí tem uma outra frase que eu quero comentar também. O Barroso, ele disse algo bizarro. É bizarro. O que o Barroso disse é bizarrice jurídica. Ele falou o seguinte, Rafael. Como nós estamos vivendo num tempo de ambientes virtuais, o STF, o prédio do STF, ele se expande para as redes sociais. E como no direito você tem a liberdade para defender o prédio do Supremo Tribunal Federal, nesses momentos, nesses tempos de ambiente virtual, essa defesa ela se expande também para as redes sociais. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer uma historinha dessa? Quer dizer simplesmente o seguinte: se eu chegar aqui nessa live agora e mandar o STF a merda, é a mesma coisa de eu pegar uma bomba e jogar no STF. Eu estou agredindo o prédio do STF. E agora o STF pode abrir um inquérito para me punir, para me investigar e para me mandar para a cadeia, porque no ambiente virtual eu agredi o Supremo Tribunal Federal. Isso é maluquice. E é perigoso. Isso é um absurdo. E se você transferir para um ambiente virtual, você sabe o que o cara está fazendo? Ele tá condenando a liberdade, essa liberdade que ele está falando, ele está condenando a liberdade de pensamento e expressão. Ou seja, eu não posso pensar um xingamento contra o STF e expressá-lo em palavras verbais ou escritas na rede social. Isso é você blindar alguém que não é blindado num país onde não é blindado o presidente da República. Veja só que está todo mundo chamando o Jair de genocida. Os caras chamam o presidente da República de nazista. E o STF jamais se levantou para falar, vamos defender a República, porque o Executivo é um dos pilares da República. Muito pelo contrário, o STF até avalizou uma dessas opiniões, de que nós vivemos um momento parecido com o nazismo dentro do governo brasileiro, Fernando. A situação é realmente fora do controle e é muito perigosa para a liberdade dos brasileiros, para a liberdade de expressão e para a liberdade como um todo, que você pode ser preso por manifestar a sua opinião a qualquer momento. Seja bem-vindo aqui, Eduardo Meira. Para quem não assistiu ontem um vídeo do canal do Eduardo Meira, que está no YouTube, a gente está falando sobre a China, já que não temos tempo para falar hoje aqui, sobre o conflito entre Índia e China na fronteira e também a situação, a mentira, a nova onda de narrativas do governo chinês, que está reformulando, né, está fazendo hospitais cenográficos com pessoas vestidas, atores ali vestidos de médico, para mostrar uma coisa que não acontece, que são aquelas pessoas sendo internadas em Pequim daquela forma. Aquilo não é China, aquilo não existe. Aquilo Dá um oi pra galera aí, é uma Meira. Disneylândia da China. Eduardo Meira, por favor. Eduardo Meira está aqui com a gente. E aí, galera? Eduardo Meira agora está com um canal no YouTube. Exato. Eduardo Meira canal aí. Tá com a letrinha do Iron Maiden lá, Edu Meira canal. Isso, e a gente já... Todos meus convidados para participar do canal e vocês, meus convidados, para ir lá, pra gente explanar um pouco aí, contar histórias sobre a China, principalmente, Muito e pra obrigado. meter pau nessa galera aqui do Brasil, esse bando de safado que tá fazendo isso aí que eles estão fazendo. Sei, gente. Muito Mais obrigado. um maluco que chegou para tentar salvar a lavoura aí. É Mais isso que a gente tem que humilhante. fazer. Mais Mais humilhante. humilhante é isso que a gente tem que fazer. Temos que meter a boca no trombone, temos que salvar a pátria. Muita gente falando bobagem. Edu Meira é um cara incrível, tem um conhecimento incrível. Como é que é o nome do canal certinho? Eduardo Meira. Eduardo Meira já me encontra. É só entrar no YouTube ali, coloca Eduardo Meira e já vai pro Eduardo canal. Meira. Vai estar lá, vai estar escrito Edu Meira com a fonte do Iron Maiden ali, pra quem gosta de um rock and roll aí, igual a gente. Legal, Fechou. bacana, Beleza? pessoal. Quando vocês quiserem informações sobre a China, sobre a Ásia e geopolítica internacional, estejam lá no canal que a gente vai falar muito sobre isso ainda. Obrigado, galera, e continuem aí com esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Obrigado. É nóis, valeu, Acompanhe Meira. com a gente. Pessoal, a gente não está dando conta de ler todas as mensagens. Eu vou me desculpar porque algumas desapareceram aqui. A Bárbara Espadatino escreveu para a gente falando sobre o editorial do Estadão. Se for o mesmo que foi escrito pelo Fernão Lara Mesquita, está imperdível. Eu posso até colocar de novo o link no meu Twitter. É um dos melhores artigos do jornalismo tradicional dos últimos meses. Imperdível. Muito bem lembrado, Bárbara Espadatino e William Sampaio diz, cuidado, Fernando e Rafael. Com esse tribunal inconstitucional, vocês podem ser os próximos. Deus os proteja. A gente está fazendo um trabalho sério aqui, a gente não tem medo. É isso Maria Fusari, Fernando, você estava demais no Terça Livre hoje. Descobri que a sua livraria física
é pertinho de casa, agora faço a farra. Pô, valeu, pessoal. Obrigado aí, todo mundo que está entrando na livraria. Agradeço de coração. A nossa livraria é Livraria CEP, né, de comunicação e política. Então, www.livrariacep.com.br. Até o dia 24, estamos com muito livro em promoção. Mas é promoção mesmo. Tem livro que está com promoção de 70%. Tem um kit do Chesterton com 10 livros, que é muito barato. As Sumas Teológicas do Tomás de Aquino também está de graça. E tem um kit também do Olavo de Carvalho de 10 livros, que é muito barato. Inalda Santos, o vídeo desta noite do Bernardo Kister sobre Weintraub retrata o que será o futuro do Brasil. Hoje um ministro, amanhã apoiadores e por último o próprio Bolsonaro. Sandro, seja bem-vindo como membro do canal. Márcio Nunes, enquanto uns colocam música para me exercitar, eu coloco no Comunicação e Política para minha musculação diária. Vocês são fera, obrigado. Paulo Cardoso, Rafael Fontana, estou aguardando ansioso o lançamento do seu livro sobre a China. Parabéns pelo seu trabalho. Fernando, você é fera, muito obrigado. Obrigadão. O livro vai sair e não vai decepcionar ninguém. Tailane dos Santos, muito obrigado pela contribuição. Rogério Alex, já me cadastrei no canal do Eduardo Meira. E Rafael, queremos piada hoje novamente. Boa noite, parabéns pelo trabalho de vocês. Meu Deus. Pessoal, o dia não está para piadas, mas eu vou voltar a contá-los. Acompanhe a poesia que eu escrevi essa madrugada no Twitter também. Temos aqui, vamos ver. É o remingo aí da direita. Esse artigo aqui, das faunas políticas derrubam Weintraub, que é do Paulo Briguet, do Brasil Sem Medo. E ele escreve: pressionado, Bolsonaro se despede de Abraham Weintraub, que deixa o Ministério da Educação para assumir uma função no exterior. Carlos Nadalim e Ilona Bexquerrazi, a pronúncia do nome dela aqui, são cotados para sucedê-lo. Mas Centrão e generais têm outros planos para o governo. Segue o artigo. O governo federal deve anunciar em breve, talvez ainda hoje, a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele deixará o comando da pasta e provavelmente será designado para um cargo no exterior. O professor e economista paulistano Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub assumiu o MEC no dia 8 de abril de 2019. Sucedendo o professor Ricardo Vélez Rodrigues, que permaneceu apenas 100 dias à frente da pasta. Desde o início, Weintraub mostrou-se um guerreiro político e um dos mais leais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Ao mesmo tempo, o novo ministro travou uma incansável luta contra as 3 espécies que desejam apossar-se do riquíssimo MEC, as capivaras da velha política, os tubarões do globalismo e as hienas da esquerda. A luta em várias frentes fez de Weintraub um ministro popular e bastante enaltecido pela militância governista. Entre as realizações de Weintraub, destacam-se a Política Nacional de Alfabetização, concebida e desenvolvida pelo secretário de Alfabetização do MEC, professor Carlos Nadalim, e recentemente o trabalho de Nadalim ganhou uma importantíssima aliada, a consultora educacional Ilona Bexquerrazi, que assumiu a Secretaria Nacional de Ensino Básico. No entanto, o ápice de popularidade de Abraham Weintraub se deu com a divulgação do vídeo da reunião ministerial no dia 22 de maio. Na gravação, Abraham aparece dizendo aquilo que a maioria dos brasileiros pensa sobre a STF. Essa foi a sua glória e também a razão da sua queda. Perseguido implacavelmente pelas 3 faunas mencionadas acima, Abraham foi transformado em amigo número 1 do povo, chegando a ser carregado nos braços de manifestantes. Quem jamais imaginaria um ministro da Educação em semelhante situação? E inimigo número 1 da amadíssima Suprema Corte Brasileira. O artigo está muito bem escrito, ele segue aqui com mais alguns parágrafos, Fernando, mas é exatamente isso. E quando a gente fala do riquíssimo MEC, a gente precisa sempre mencionar aqui o FNDE, que leva 54 bilhões de reais do orçamento brasileiro, Fernando. É algo que todo mundo está interessado. Quem foi o ministro da Educação que permaneceu mais tempo durante os governos petistas? Fernando Haddad, né? Precedido por Tasso Genro e antes dele, Cristóvão Buarque. Olha só o time. Essas pessoas que estavam ali com caixa. Falamos aqui e vamos repetir, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, se fosse o município, o orçamento dela, o que ela recebe de repasse federal, ela seria o 10º município mais rico do Brasil. Né? E a UNB, a segunda universidade, não fica muito atrás da Universidade Federal Fluminense, são 67, se não me engano, universidades federais, né, instituições federais de ensino superior,
com muitos bilhões de reais que são distribuídos para os amigos reitores e, por sua vez, distribuem para a militância da forma como eles bem desejam, Fernando. Nós vamos fazer aqui, já que a gente começou aqui, entramos na pauta do Weintraub, nós vamos fazer aqui um panorama completo aqui, vamos pegar o cenário completo, por quê? O episódio do Weintraub, ele tem um potencial enorme de causar danos na militância do Jair Bolsonaro. Sendo assim, nós vamos fazer aqui um panorama completo para que você entenda tudo o que está acontecendo. Ai, Fernando, eu já sei, vai saber de novo. Tudo que está acontecendo para que o Abraham saia, por que está saindo, qual é o nível dessa saída. Repito aqui, o homem não morreu, tá? Não está morto, não foi a óbito não pegou Covid não. Ele está saindo do posto e nós vamos lutar, inclusive, para vencer a guerra, porque com Weintraub ou sem Weintraub nós temos que salvar o Brasil. E depois que nós vencermos essa guerra, nós vamos trazer esse camarada de novo. E ele vai voltar maior do que está saindo. Então, já o spoiler final é esse. Agora vamos entender todo o processo. O Rafael está trazendo um ponto que é um ponto muito importante. No final de 2019, no meio de 2019, eu falei aqui para vocês aqui no canal, olha, recebi informações de dentro do PSDB, o pessoal do PSDB, uma pessoa, né, de dentro do PSDB me ligou e falou, Fernando, estão pegando todos os seus vídeos e transcrevendo, estão pegando o conteúdo dos seus vídeos, transcrevendo tudo, editando os vídeos e estão fazendo dossiê contra você. Falei isso aqui ao vivo, assim que eu recebi a informação, logo uns dias depois eu falei para vocês. Não demorou, o anãozinho começou a editar vídeo meu. Nando Moura, aquele outro anãozinho também, o namoradinho dele lá, o cartunista também, começou a soltar videozinho, o negão do Realengo lá, o perfil fake da Vera, essa galerinha toda. O que acontece? Eu falei para vocês, pessoal, tenho recebido informações de dentro do Congresso também, que o PT está se retirando, dessa frente, nessa linha de frente de batalha contra o governo Jair Bolsonaro. Isso eu falei no começo de 2019. Quem está comigo há muito tempo vai lembrar dessa história. E essa pessoa lá de dentro do Congresso me falou, o PSDB agora está tomando a linha de frente, porque o PT passou o bastão, porque o PT só vai querer voltar para 2026. Isso em 2019, o início de 2019. Os caras já estavam fazendo projeto para 7 anos. Falei isso aqui no canal. O que está acontecendo? O que a gente está sofrendo? Pega hoje tudo que a gente está sofrendo que está vindo do PT. O que o PT está batendo na militância do Bolsonaro? O que o PT está batendo no Bolsonaro? Quais são os danos que nós temos sofrido, que são vindos do PT? Nenhum, zero. Tudo que a gente está passando de ruim agora no governo Bolsonaro é democratas e PSDB, meu amigo. Democratas e PSDB. O PSDB que tem ali o seu programa de estagiários, que é o MBL. O Democratas que tem o seu programa de estagiários, que é o MBL. E o Democratas que é uma plataforma de lançamento de políticos de esquerda. E nós temos o PSDB que é aquela social-democracia desgraçada que trabalha justamente para pavimentar o caminho para o socialismo, para o comunismo. Eles querem o poder, eles querem exercer o poder, mas eles querem exercer o poder para entregar o poder para pessoas que, após eles executarem todas as políticas públicas, são as pessoas que podem aplicar as políticas de controle sobre o Estado, que não é o PSDB, aí sim é o PT. Tudo que nós temos sofrido hoje vem dessa social-democracia. Esses caras que jantam bem, esses caras que usam terno bonito, né? Diferente da galera do PT que só anda tudo esculachado. Esses caras que andam bonito, terno azul marinho, aquela gravata de seda. Essa galerinha Democratas e PSDB são os nossos verdadeiros inimigos. Ok, posto isso, vamos lá. O Abraham Weintraub, ele mexeu no FNDE. Cara, é porque o Abraham Weintraub é doido. E é justamente por isso que a gente quer ele com a gente. Ele é doido. Ele entrou no Ministério da Educação e já entrou dando tapa na cara dos vagabundos. Quando ele tira os esquemas de corrupção de dentro do FNDE, ele mexe com quem? Democratas e PSDB. Não é petista que mama no MEC. É a galera da social-democracia. E essa galera da social-democracia é muito articulada com industriais, grandes empresários, turminha da Fiesp. Por que é justamente o PSDB que domina a política do estado de São Paulo? Que, coincidência, é o estado mais rico do Brasil. Então nós temos uma força muito grande no mundo financeiro, de operação financeira, e esses caras são os inimigos do Weintraub.
Quando nós chegamos nesse ponto, e eu vou passar a bola para o Rafael, quando nós chegamos nesse ponto, o Weintraub mexe num vespeiro. O vespeiro que é a grande indústria da educação. Quando eu e o Alan dos Santos entrevistamos o Weintraub lá no Terça Livre, ele falou naquela entrevista, estão querendo montar no Brasil uma Ambev da educação. Juntaram grandes empresários, mega empresários, e estão querendo agora um sistema onde a escola privada, ela se torne um fantoche na mão desse monopólio. Querem, por exemplo, acabar com o Enem. Vamos acabar com o Enem. Cancela o Enem 2019, o Enem 2020. Para quê? Acaba o Enem, os alunos vão entrar em que escola? Na escola privada. É um grande esquema que esses caras têm para turbinar as escolas particulares. E é tudo um grande esquema. A expressão do Weintraub é perfeita. A Ambev da educação. Sendo assim, qual o cenário que nós chegamos? O Weintraub ele tinha um plano muito ousado. É um plano muito ousado. E esse plano muito ousado, ele acabou cometendo erros. E aqui a gente deixa muito claro, estamos aqui esclarecendo, inclusive, os pontos de crítica para que a gente vença sempre. Ele cometeu erro. Qual foi o erro que o Abraham Weintraub cometeu? Ele se posicionou de forma muito dura, não apenas nos bastidores, fazendo o serviço de limpeza no FNDE e no MEC. Ele se posicionou de forma muito dura também como militante. Ele é alguém que foi para o MEC e não deixou de ser um militante de rua, como nós somos. E quando ele entra para o poder e continua sendo um militante de rua, como nós somos, ele acabou abrindo brechas na sua frente de batalha que permitiu que os inimigos, através dessas brechas, encontrassem álibis para legalmente tirar o Abraham do trabalho. E aí, finalizo. Nós vemos aquela entrevista do Bolsonaro, se não me engano, na Bandeirantes, no Jornal da Band, essa semana, onde ele falou, o Abraham Weintraub também, né? Ele foi lá naquela manifestação e tal. Você vê que o presidente ficou sem jeito de defender o amigo. Porque chegou uma situação onde fica difícil, dentro da legalidade, você defender o posicionamento. Porque esse é o posicionamento do militante. O militante, você não defende ele legalmente. A própria militância o defende. Eu falo as besteiras que eu falo mesmo, porque eu sou militante. Você quer o quê? Então, esse foi o ponto que nós chegamos. Tem muito mais para falar. Deixa eu tocar a bola aqui. Exatamente, Fernando. Bela análise aqui do Fernando Melo. O que acontece é que o PT realmente, de fato, ele estava muito mais interessado na militância dentro das universidades federais, dentro do ensino público, né? Foi que o PT ele abriu várias universidades federais. Só um segundo. Okay. Um cara falou assim, ai meu Deus, agora a culpa é do Abraham. Vá a merda. Vá a merda. Sai da live. Vá a merda. Eu tô aqui para defender o cara. Tô me colocando aqui em posição de defender o cara. Coloco o meu canal, coloco o meu trabalho, me coloco na frente, defendo o Abraham até o final. Porque o Abraham, a Damares, o Felipe Martins e o Ernesto Araújo são os 4 caras que vão defender a igreja nesse país. São os 4 caras que vão defender, as 4 pessoas que vão defender a igreja e vão defender a família no país. Eu me coloco na frente por esses caras. Eu não fico subindo hashtag no Twitter não. Então vá a merda, se você não tá entendendo. Se você acha que defender é sempre elogiar, ai não, Weintraub tá certo, você tá certo, Weintraub, você tá certo. Isso não é defender. Se você faz isso com seus amigos, não desculpa, você tem os seus amigos têm um péssimo amigo. Não é assim que a gente faz. O cara cometeu um erro que abriu brecha. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu elogie o erro dele? Eu estou aqui para defender. Se você não aceita a crítica, meu amigo, vá a merda. Pessoal, vamos ser mais conscientes aqui nos comentários, por favor. O que o Fernando disse aqui, o erro do Weintraub foi justamente assumir um cargo político, um cargo de Estado e se comportar como militante. Não se deve fazer isso e ponto final. Ele tinha um belo trabalho realizado pelo MEC. O Nadalim, né, Eduardo, que é um grande secretário de alfabetização, que é um dos cotados para assumir o governo, é uma pessoa que não faz um trabalho de militância. Ele está ali trabalhando, faz um grande trabalho, outros secretários do MEC também o fazem e precisam assumir essa posição, assim como outros ministros do governo Bolsonaro. Mas tudo que o Fernando disse aqui é correto. O PT ele estava muito mais interessado na militância dentro das universidades públicas. Quem criou quem começou a criação dessas universidades privadas, essas instituições, foi justamente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, com o ministro Paulo Renato Souza, né? Paulo Renato Souza.
Exatamente, junto com o DEM, né, que eram aliados naquele momento, ainda começou como PFL. Então, PSDB e PFL-DEM eram os mais interessados nesse dinheiro, nesses bilhões de reais que vão para as instituições privadas, que eles dominam completamente, como o Fernando bem falou aqui. Beto Macedo nos escreve: temo que Bolsonaro tenha fraquejado demais diante do STF. Eles não vão parar. Vamos ver, Eduardo Galvão. Eu também acho que eles não vão parar. Eles não vão parar. Seja o que o presidente momento fizer. eles serão parados. Eduardo Galvão: Rafael, estarei com Bolsonaro até o fim, confio na decisão dele, mas acho que ele deveria parar com basta, chega, poxa, foi a última vez. Sabem por que o superchat no iPhone é mais caro que no Android? Eduardo, meu amigo, se você tem iPhone, tu é rico, né? Porque você é rico, exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Que só complementando aqui. Como é que é o nome da pessoa que falou? O Eduardo Galvão? Eduardo. Nos deve o churrasco lá no RK. Ótimo, já é isso. E é churrasco de quem tem iPhone. É churrasco de quem tem iPhone, faz churrasco é de picanha. É colchão duro, não. O que o Eduardo falou aqui, veja bem, o Eduardo fez uma crítica ao Jair. E eu concordo plenamente. O Jair tem que parar de falar, igual ele falou naquela vez, acabou, porra. É uma crítica que eu faço ao Jair. Significa que eu sou anti-Bolsonaro? Agora a culpa é do Bolsonaro. Pessoal, críticas corretas são ótimas. Exatamente. Aí eu aproveito, porque outro dia eu fiz uma crítica que é um ministro das comunicações que assumiu. Pessoal, vamos diferenciar. Ministério das Comunicações era o antigo Ministério das Comunicações, não tem relação direta com a Secretaria de Comunicação, como estão tentando fazer agora. Eu fiz uma crítica ao Ministério da Educação, das Comunicações, ao atual ministro, né, que acabou de ser empossado hoje, que se abraçava com a Dilma em 2010, quando todo mundo sabia que o PT era uma quadrilha, ele se abraçava. Eu fiz uma crítica e colocaram o Felipe Martins no meio. Eu falei, mas o Felipe Martins não é de comunicação, ele não entende dessa área, ele sabe... Aí pronto, foi uma coisa maluca. Tá criticando o Felipe Martins. Gente, não é a área dele, não é a área dele de comunicação, ele não é um expert, ele não é um especialista em comunicação, ele tem dificuldade, eu já conversei pessoalmente com ele, já dei dicas, pessoal. Não existe essa de você criticar porque você não gosta, porque você está contra. Para com isso. Vocês criam picuinha entre pessoas que estão do mesmo lado e acaba gerando briga entre a própria direita, que é a base de apoio do governo. Vamos lá, vamos ser um pouquinho mais adultos. Né? Um puxão de orelha. Patrício Júnior: Fernando, tenho 2.000 pila no cartão, vale cultura do Sodexo para gastar em livros ou cultura, mas a sua livraria não aceita, são poucas livrarias que aceitam. Tem como fazer algo? Olha aí, vai ter que garantir um churrasco com o seu Sodexo e a gente leva uns livros. Churrasco cultural. Rafael, que tinha, né, o Tibone Cultural ali na Asa Norte. Rafael Calomeno: vai entrar errou mesmo. Não dá para misturar as coisas. Veja se algum membro do governo do Trump faz isso. Não faz de forma nenhuma, até porque os ministros que lá são secretários, né, são chamados de secretários, eles não têm essa posição tão, como que a gente pode dizer, tão forte, né, tão intensa como tem, porque lá os estados dos Estados Unidos, eles têm muito mais poder. Então os ministros, o equivalente a ministros, secretários de Estado lá dos Estados Unidos, eles não têm essa força toda, são só alguns poucos que estão ligados diretamente à Casa Branca. E eles não são militantes, de forma nenhuma. E até mesmo, Rafael, porque se você quer ter um posicionamento militante, também não é errado que você tenha. Você tem assessor para isso. Você não precisa você, ministro, fazer. Né? Então agora quer dizer que a Damares não pode escancarar que ela vai acabar com os pedófilos, ou que tem cantor brasileiro que está apoiando a pedofilia, isso é muito polêmico, ela não pode falar? Ela pode falar. Né? Mas se ela chega num posicionamento em que ela quer se resguardar, o que ela faz? Ela tem um monte de secretário. Meu amigo, cada ministério daquele é um mundo. Você tem um mundo de secretários, um mundo de pessoas abaixo de você. Você tem a Secretaria de Comunicação do próprio órgão para se comunicar. Você pode fazer um posicionamento que não seja pessoal. Isso é estratégia de comunicação. Isso é falta de media training. Isso é falta de profissionalizar a comunicação. E nós temos que lembrar que nós temos ministério no Brasil até hoje, onde a Secretaria de Comunicação é petista. De forma que quando ministros precisam se comunicar com o eleitorado, você sabe o que eles fazem? Eles entram em contato com as pessoas que trabalham com comunicação para falar o seguinte: me ajuda a comunicar essa pauta X, porque eu não posso colocar na SECOM do ministério, porque lá todo mundo é petista, se eu colocar eles me boicotam. Esse é o cenário real hoje. Então, a gente tem que ter estratégia para tudo, tem que profissionalizar, pegar pessoa de confiança e colocar ali do lado. Como no MEC tem.
Muita gente de confiança. Nós conhecemos a equipe que trabalha com Abraham. E a equipe que trabalha com Abraham é um time de primeiríssimo nível. Muito bom, Fernando, comentar isso, porque muita gente que está de fora de Brasília, Fernando, não sabe qual é a realidade dos ministérios aqui. O que aconteceu? Primeiro que essa palhaçada de existir concurso, estabilidade no setor público, que só ocorre no Brasil. O Ministério da Educação ele começou a ser pilhado pelo PT com os concursos, porque antes a comunicação, na época do PSDB, com Paulo Renato, era muito mais baseado na meritocracia e agências contratadas. O PT chegou e começou a fazer concurso. E quem que faz concurso, quem passa em concurso, quem entrega as provas, né? E muitas delas em vários ministérios foram fraudadas, militantes do PT. Então a comunicação do Ministério da Educação, juntando marketing, publicidade, jornalismo, né, que é assessoria de imprensa, relações públicas, ocupa praticamente todo o 9º andar. Era o 9º andar, não sei se mudou, mas eu acho que ainda é no 9º andar do MEC. Os prédios são imensos, Fernando. São imensos. Ali só na parte de assessoria de imprensa tem 60 pessoas, sem contar as assessorias das secretarias. Imagina, isso aí está completamente tomado pela esquerda. Aí o ministro quer fazer uma comunicação institucional, precisa apelar para um amigo. Tem gente muito competente nas secretarias que podem fazer esse trabalho aqui que o Fernando falou, de comunicação. Você não precisa passar para assessoria, ok? Mas é só para você se situar um pouco da dificuldade que alguns ministros encontram aqui em Brasília. Márcia Rosa faz uma pergunta aqui muito interessante. Será que o presidente tem outro nome tão bom quanto o do Abraham para o Ministério da Educação? Olha, pessoal, pode falar. Gente boa em Brasília tem muito, para todos os cargos. A gente tem gente boa. Se você pegar, você tem gente boa de carreira nos órgãos. Isso existe em Brasília. Mas não é assim também. Ah, não, tem outro cara bom, então eu tirei esse põe outro. Não é assim, pô. O cara é soldado, pô. O cara tá contigo. Então não tem essa de trocar, não vai ter um melhor. Não, aqui não é pra pôr o melhor, não. Aqui não é aqui, você descarta as pessoas, não apareceu um melhor, joga fora. Não é assim. Eu quero destacar um ponto aqui muito importante. Peço que todo mundo pense nisso aqui que eu estou falando. Qual é o verdadeiro objetivo de toda a perseguição do processo, do inquérito das fake news no STF? Ah, eles querem prender o Alan dos Santos. Não é, meu amigo. O Alan dos Santos é um meio. Bernardo Kister é um meio. Os youtubers, jornalistas, galera do Brasil Sem Medo, eles são um meio. Meio de quê? Meio para alcançar qual fim? No fundo, tudo se resume a tirar Jair Messias Bolsonaro do poder. É isso. Você acha que eles estão fazendo tudo isso para colocar youtuber na cadeia? Pessoal, fala sério. Pô, fala sério. Quem é youtuber na fila do pão? Sabe, pô? Nós não somos nada. Eles não querem. Esse é o meio. Que inclusive será descartado. Será descartado tão rapidamente quanto eles conseguirem passar dessa etapa para a próxima. Onde que o Abraham Weintraub está entrando nessa história? Ele é um ministro que tem um posicionamento muito próprio de militante, porque ele era um militante, ele compôs a chapa que construiu o plano de governo do Bolsonaro e continua sendo um militante e sempre será. O STF viu na pessoa do Abraham Weintraub alguém que estava no poder executivo, na esplanada dos ministérios e que poderia, eu não sei se tem, poderia ter vínculo com a militância. Se você analisar este outro inquérito que nós estamos tratando agora, que é o inquérito do 20 de abril, que deu ensejo a essas novas batidas policiais nas casas das pessoas, este novo inquérito, ele está dizendo o seguinte: é um inquérito para investigar possíveis financiamentos de agentes públicos para com grupos que ameaçam a democracia. O que significa isso? Quem são os agentes públicos? Políticos, pessoas que estão ali na esplanada dos ministérios ou no Congresso. Quem são os grupos que ameaçam a democracia? Grupos que estão pedindo intervenção militar ou o acampamento dos 300, Sarah Winter, que acaba sendo presa. Você sabe o que esses caras querem? Eles querem pegar um celular do Weintraub, de uma Sarah Winter, de um Alan dos Santos, de um Bernardo Kister, pegar o WhatsApp desses caras, de um Ravox, e encontrar mensagens encaminhadas para políticos. Para que eles querem isso? Porque eles vão falar o seguinte: olha, nós temos no Brasil um sistema onde o poder político vigente,
O poder executivo atual, ele é composto por políticos que financiam militantes que trabalham na comunicação. Sendo assim, aquela história da Patrícia Campos Melo, no fundo é verdade. Porque nós temos até empresários e aí estão perseguindo o Facuri, lá em São Paulo. Estão perseguindo ele por quê? Porque querem encontrar empresários. Tem o Zé Carioca lá, aquele Zé Ruela que não vale nada, não fez nada pelo conservadorismo no Brasil. Querem pegar o quê? Um recibinho de R$10 que o Zé Carioca deu para algum youtuber aí que ganhou na Mega Sena, arrancou R$10 do Zé Carioca. Eles querem pegar um recibinho de R$10. E eles vão provar o quê? Nós temos empresários ligados ao poder executivo, ligados à militância. A militância produz fake news, esse poder executivo ganha as eleições e beneficiam os empresários. Nós temos um grande esquema de fraude eleitoral. Caçem a chapa. Caçou a chapa? Caçem esses produtores de fake news. Caçou esses produtores de fake news? Multem e penalizem esses empresários que desestabilizam a democracia no Brasil. É isso. É puramente isso que está acontecendo. Se o Abraham Weintraub está sendo perseguido, está sendo tirado do Brasil, está sendo tirado de dentro do MEC, isso está acontecendo porque eles querem um vínculo do poder executivo com a militância. E o Abraham Weintraub é o ministro que está mais próximo da militância. É isso. Entenda o que está acontecendo para não ficar apenas gritando sem saber o que se passa. E essa foi a nossa capa de hoje. Sim. Mecanismo. O mecanismo. O mecanismo está funcionando, pessoal. A Neil Martins escreve: notícia falsa dizer que o STF funciona. Abraços de Portugal. Nosso abraço para todo mundo que nos acompanha lá de Portugal, Lisboa, do Porto. Obrigado. Fabiano Lopes: Olavo tem razão, abandonar amigos e aliados é covardia e burrice. Se o Jair não agir agora, vai acabar tuitando palavras de ordem direto da cadeia. Na Real Brasil, eu acho que todos os ministros e deputados deveriam ir nas manifestações, porque só a gente se rala, os da esquerda vão e ninguém fala nada. Estamos numa guerra, precisamos de todos. O que a gente precisa, né, Rafael, é que cada um faça o seu papel, que os militantes militem e que os políticos judicializem as questões. Nós estamos vendo o que aconteceu ontem, gente, pelo amor de Deus. Os políticos nas manifestações, eles não têm muito o que fazer, eles são mais mais um maluco gritando. Agora, você ter a quebra de sigilo bancário de 10 deputados e um senador numa república, numa democracia vigente, isso não acontece, meu amigo, nem aqui, nem na Colômbia, nem no Panamá, nem no Canadá. Isso não acontece. Sem embasamento nenhum. Não tem crime. Você falasse assim, não, mas é porque o Cláudio Dantas descobriu que a esposa do deputado dá 100 mil todo mês na conta dele, como aconteceu com o Gilmar Mendes. Não, meu amigo. Quebraram o sigilo do Gilmar Mendes? Não. Quebraram o sigilo do Toffoli? Não, pelo contrário, exoneraram os 2 fiscais da Receita que compartilharam dados da vida financeira do Gilmar Mendes. Agora, qual foi o crime da Bia Kicis? Qual foi o crime do Daniel Silveira? Qual foi o crime desses 10 deputados e desse senador? Qual foi o crime deles? Não há crime. É justamente por isso que a gente vai quebrar o sigilo, porque a gente não sabe se tem crime ou não, então na dúvida, vamos quebrar, vai que tem. Fátima Stuep, tudo isso começou com o traidor Sérgio Moro. Fátima, não. Não pense que começou com ele está junto, agora, né? Depois que ele saiu do governo principalmente. Sim. Mas não começou, isso existe há muito tempo. O que começou com o Moro foi o start dessa bagaceira que a gente está vendo, a temporada, né? A season que a gente está vendo agora é a temporada Sérgio Moro, né? Com certeza. Muito obrigado, BK Gamers, pela contribuição e também o Marcelo Farinazzo. Tem mais mensagens aí, Fernando? A gente está recebendo mensagens sem parar. Pessoal, tem muita mensagem. Eu agradeço de coração e peço desculpas, porque é lógico, a gente não consegue ler todas. E também, assim, se nós lermos todas, a gente acaba não tratando da pauta. A pauta hoje é tão importante, então vamos também... a gente vai lendo, tá bom? À medida que vai aparecendo, a gente vai lendo. Se passar alguma, desculpa. De qualquer forma, eu agradeço, porque você está ajudando o canal. Você está ajudando o canal, a tua mensagem está aparecendo destacada no chat. Então, não necessariamente a gente consegue ler, tá bom? Peço desculpas e continuo contando com o apoio de vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo por todas as mensagens. A gente agradece, a gente faz um esforço imenso aqui para ler a maior parte delas, ou tudo, né? A maioria dos dias a gente consegue ler todas. Tá? Vamos dar sequência aqui. Nós lemos, já falamos sobre o caso da Sarah Winter. E eu vou mencionar aqui a deputada federal Carla Zambelli, Fernando. Zamba! Já que as pessoas comentaram sobre a atuação de que a deputada deveria ir para a manifestação, não é a nossa opinião. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, realizou uma live
em suas redes sociais hoje, em que fez ameaças contra ministros do STF. Essa é matéria do UOL, que pertence ao Grupo Folha. Investigada em 2 inquéritos relatados na corte pelo ministro Alexandre de Moraes, a parlamentar afirmou ser vítima de perseguição e chorou. Ela ainda disse que gostaria que Moraes, que ontem ordenou a quebra do sigilo bancário dela e de outros deputados, tornasse públicas as informações obtidas para mostrar que ela não financia publicações e compartilhamentos de notícias falsas. Abre aspas aqui, ela disse: você faz tudo certinho e por causa de um cara que não vai com a tua cara, e porque ele não vai com a tua cara, porque você está chamando a atenção dos demais, porque você fala demais, disse Carla Zambelli em lágrimas durante live nas redes sociais. Pessoal, todo mundo já viu que eu já fiz críticas ao trabalho desempenhado por essa deputada, porque a gente acha que deveria atuar com muito mais força dentro do Congresso, dentro do que a gente espera de um deputado, do que a população brasileira espera de um senador, e não simplesmente ficar pegando postagens dos outros, coloca o seu selinho, marca d'água, e falo isso também da Bia Kiss, que faz a mesma coisa, pega postagens dos outros, bota a marca d'água e publica. Então, vamos atuar com mais responsabilidade. O que deve fazer um deputado, uma deputada federal? Não tenho nada a dizer sobre as intenções. Eu acho que a Carla Zambelli é uma das deputadas mais leais ao governo, pelo menos até esse momento. Mas ela é um pouco confusa. É isso mesmo? Que ela é confusa, ela é muito confusa, né? Eu adorei o termo que a Ju criou lá na Shockwave, né? MDMD. É o Movimento Direita Marca d'Água. É a galera que fica pega tudo da internet, bota a logomarca em cima e joga no Twitter, né? É um time, cara. O que eu vou dizer? A gente tem no Brasil hoje, a briga de mulher dominou assim, uma parcela do parlamento, né? Então tem umas mulheres ali que ficam se pegando na porrada. Cara, aí tem que ir. Eu tenho que ir. O pau tá atorando, o mundo tá acabando. E a mulher quer saber, uma quer derrubar a outra, É a briga sempre na novela tem aquele quadro, né? São as mulheres que se odeiam. A gente tem aqui no Brasil também. Aí tem a Pepinha, né? A Pepinha também, vamos rir um pouco, né? Não ficar falando só de desgraça, vamos falar da Pepinha, né? Vamos pôr um pouco de bacon na vida, né? Gordura sempre ajuda a gente a levar a vida melhor. A Pepinha já mandou logo a carta aqui do Covid, né? Que agora tem a cartada do Covid-19. Amigos, comunico que fui diagnosticada com a Covid-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar, fui internada para exames e confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha. Aí a pessoa lança essa carta aqui, ela já me deixa feliz. Porque o camarada, quando ele lança a cartada do Covid-19, é porque o camburão tá chegando. É a mesma coisa que o Barbalho fez lá no Pará, meu amigo. Quando o Uber Black começa a vir, o camarada parece que sente, sabe o Homem-Aranha com o sensor-aranha? A Pepinha, dentro de todo aquele corpo fenomenal dela, ela já deve ter sentido ali, sabe, uns tremelique, já começou a sentir os bacon tremer e, meu Deus, o Uber Black tá chegando. E aí já entrou com a cartada do Covid-19. Ela usou essa carta, Rodrigo Maia usou essa carta, Barbalho usou essa carta... Todo mundo usa a cartada do Covid-19. O cara vê que o bicho tá pegando, então eu espero, meu Deus, tomara que o Uber tenha mandado um carro lá pra Pepinha e ela já tá ali se escondendo. Não posso ser presa, senão eu vou morrer. Tô com Covid. Ô, Fernando, já que a gente é criticado por criticar o governo, podemos fazer um elogio aqui aos deputados do PT. É o seguinte, o PT ficou 20 anos, 30 anos atuando aí no Congresso sem ter uma briga das deputadas do PT. Elas brigam ali dentro da sala, né? Nas convenções, sai até no tapa, não só deputados como deputados, gritaria e tudo mais. Quando vem a público, tá todo mundo bem. E que tá todo mundo de acordo. Né? Amigo, ele rola chifre e nego não briga. Não briga, então a direita ainda precisa tá engatinhando, né, Fernando? Mas precisa aprender. Vamos deixar a vaidade um pouco de lado. Tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo vai aparecer, todo mundo vai ganhar e todo mundo vai avançar se estiver junto. Não separa, minha gente. Briga de mulher, não. São poucas, né? Então, a Suzy Minion, que sempre escreve pra gente, vocês viram o Xandão?
usando a caneca do Corinthians. Pois não? é, né? O cara. Eu já achava que o homem era bandido. Eu já tinha minha desconfiança. Esse bicho tá uma cara de meliante. O cara me aparece na live com a caneca do Corinthians. Eu falei, meu Deus do céu, olha o ministro do STF. O Xandão é o ministro. É o ministro, agora nós temos um ministro. Uma caneca do Corinthians. Meu Deus do céu, ô Jesus. É de Itaquera para o STF. Abraham Lincoln, muito obrigado pela contribuição. E também Gis Pimpão Fernando. Será que a frustração dos Minions é pelo fato de o presidente não conseguir proteger o ministro da perseguição perpetrada contra ele? Pessoal, não, a gente está falando de perseguição, de fato existe essa perseguição, mas o Fernando explicou, eu falei também, sobre o ministro deu alguns motivos para ampliar essa perseguição. O presidente não tem tempo para ficar apagando todos os incêndios. O tempo todo. É difícil. Ficou numa situação. A gente não consegue imaginar uma saída, né, Rafael? O que o presidente poderia fazer? Exato. Eu confesso para vocês, eu passei o dia pensando nisso. Eu acordei hoje, ontem eu fui dormir cedo, acordei 4h30 da manhã, que eu estou estudando um material aqui para o nosso curso de militância política. Vou começar a colocar lá no nosso curso as aulas bônus. Então, quem aí já fez o curso de militância política, fica ligado. Você que já fez o curso, eu vou começar a inserir aulas bônus ali de livros que são citados durante o curso. Então, eu acordei cedo, fiquei lendo isso e depois recebi informações sobre o caso do Weintraub e fiquei pensando. Eu fico pensando o seguinte, o que o presidente da República pode fazer nesse momento? É difícil você ter uma ação. Até mesmo porque, na situação que ficou agora, qualquer ação jurídica é enxugar gelo. Porque nós temos o Supremo Tribunal Federal com uma atuação política dentro do ambiente jurídico. Ou seja, o Evandro Pontes está definindo muito bem tudo isso. Ele está falando o seguinte, olha, nós não temos no Brasil hoje um problema jurídico. O problema no Brasil hoje é político, mesmo dentro do judiciário. Então, nós temos hoje que aplicar uma solução política para conseguir livrar o Weintraub dessa perseguição política dentro do ambiente jurídico. É uma situação complicada, porque quando o Bolsonaro começar a se posicionar politicamente para defender o Abraham Weintraub, o Bolsonaro vai começar a apanhar e vai sobrar para ele. E ele vai pagar o pato junto. Por quê? Porque ele é um político. Então você vai ter um presidente da República interferindo no poder judiciário com uma ação política para livrar alguém do seu time. É complicado fazer isso. E no momento atual, se a gente tivesse tudo às mil maravilhas, você podia falar, não, mas o Jair ele tá com gordura para queimar. Ele pode se lançar nisso daí, ele pode sofrer um desgaste institucional. Não é o caso. É um momento complicadíssimo, que está perigando as instituições se voltarem contra o Jair. E eu não duvido. Pelo contrário, mais um ponto que quem é do comunicação e política há muito tempo sabe. O que eu tenho dito, para onde nós estamos caminhando, uma revisão do sistema eleitoral, do sistema político, com o rompimento das estruturas políticas que nós temos hoje e a admissibilidade de um processo de impeachment do Jair Bolsonaro. Eu não mudei o meu posicionamento. Nós estamos caminhando para a admissibilidade de um processo de impeachment do Jair Bolsonaro. Tá aí o inquérito das fake news para mostrar que aquela minha leitura de alguns meses já continua indo numa sequência que vai culminar com Rodrigo Maia dando admissibilidade dentro do Congresso de um pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. Aí, além disso tudo, você sofreu um desgaste agora? É complicado. Pessoal, muito obrigado pelas contribuições aqui que não param de chegar. Vocês são o motivo de a gente trabalhar aqui, né, Fernando? Eu cheguei aqui, o Fernando estava abatido, pensativo, pensando nas saídas, o que o presidente poderia ter feito. De fato, gente, não é fácil. Muitos dias, né, a gente acorda, respira fundo e fala, vamos lá, e temos que oferecer o melhor trabalho para vocês aí que estão com a gente. O motivo do nosso trabalho são vocês, né? Simplesmente isso, né, Fernando? A gente só está aqui porque vocês são demais. E a Vânia Rezende escreve, já que a Pepa rompeu com o presidente e está com o vírus chinês, não deve tomar cloroquina. Aí, muito bem, eu acho que deve tomar, sempre. Mas quantas cloroquina para fazer efeito naquele corpo ali? Pode tomar de cartela? Qual que é a dose máxima? Pode tomar de cartela? Prescrição, né? Não é... Dois comprimidos, 2 cartelas de manhã. Pega a cartela, faz assim, ó. Dobra a cartela e faz assim, ó. Tem cheiro.
Pega tudo aquilo ali, mano. Uma tira de cloroquina, mesmo. Bota na feijoada. Não levantem a bola, Passa pessoal. pra dentro. O assunto é sério aqui, o programa tá sério. Olha só, o Marco escreve pra gente dizendo: representação contra o Celso de Mello por abuso de autoridade. O crime ficou claríssimo. A saída do Abraham Weintraub não pode ser em vão. Fernando, a gente está analisando aqui, o pessoal está rindo. Então, para parar de rir, eu vou ler a notícia aqui da posse do ministro das Comunicações, porque é um assunto que a gente tem que tratar aqui. Esse é para chorar mesmo, vai lá. Vamos lá. Pessoal, hoje o novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, tomou posse no cargo no Palácio do Planalto, em Brasília. Na cerimônia, o deputado licenciado, disse que é grave o momento pelo qual passa o Brasil e o mundo e pediu um armistício político, deixando a arena política para 2022. Sem citar nomes, Fábio Faria defendeu que se deixe de lado diferenças políticas e ideológicas para que seja possível enfrentar, abre aspas, o inimigo invisível comum em referência ao coronavírus. Abre aspas de novo, calma aí, Fernando. É tempo, por favor. Ele disse, é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus. Também é hora de um armistício patriótico e deixamos a arena eleitoral para 2022. É preciso, sobretudo, respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos este inimigo invisível comum que tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o país, fecha aspas, vírgula. Disse ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou encerrar por aqui, porque não poderia ter sido uma estreia mais desastrosa. A pessoa pega um discurso desse e ainda cumprimenta o assessor, fala, obrigado, hein? Obrigado por ter escrito esse discurso, porque eu não entendo absolutamente nada do que eu estou falando. Esse é o ministro, esse deputado do PSD do Rio Grande do Norte, é o que tirava fotos com Dilma Rousseff em 2010. E ele disse que, pessoal, mudei de lado, né? Ele postou no Twitter, pessoal, eu sou um novo eu. Quem tirava foto com Dilma Rousseff em 2010, a gente sabe muito bem, 2010 já tinha o mensalão de 2005, minha gente. 2010, Dirceu já estava preso, praticamente. Eu não lembro se ele foi julgado depois, né? Mas todo mundo já sabia que ele seria preso, que o PT era uma quadrilha. É óbvio que a gente sabe que não foi uma escolha pessoal do presidente da República. Houve uma pressão tanto para a recriação desse ministério, quanto para colocar esse indivíduo lá, que não vai muito longe. Agora, o que preocupa de verdade, Fernando, e que eu quero falar para vocês, esse Ministério das Comunicações, ele se desmembrou do MCTIC, né, que era Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Então, virou só Ciência e Tecnologia, voltou a ser a configuração anterior, e temos o Ministério das Comunicações, que ficará responsável pelas telecomunicações, ou seja, Fernando, pelo 5G. Essa figura aqui, sem testosterona, pela foto que eu estou vendo aqui, essa figura que tem que peitar a China, a Huawei, a ZTE, para que o 5G do Brasil não seja dominado pelos chineses e que quando você fale no celular, a sua mensagem, a sua voz não esteja indo direto para o Partido Comunista da China. É esse sujeito aqui. O astronauta Pontes, o ministro Marcos Pontes, já estava fazendo um trabalho muito ruim nessa área, muito ruim mesmo. Muito péssimo. E agora a situação tende a piorar. Então você que está preocupado com a China, esse é o momento de você protestar e se manifestar contra, a possibilidade, sequer a possibilidade, de empresas chinesas dominarem o 5G. Deixa eu explicar. Não é proibir o 5G no Brasil, tem gente que faz confusão. O 5G ele tá se espalhando pelo mundo inteiro. Existem outras empresas, principalmente Nokia, Ericsson e Samsung, que também têm uma boa, uma sólida infraestrutura para o 5G. É essa a opção dos Estados Unidos e agora também da Inglaterra, e capaz que a Austrália vá banir a Huawei também, assim como o Canadá. Então o Brasil precisa entrar no grupo desses países, Fernando. Exatamente, né? Mas faltava um gênio desse, né? Faltava um gênio pensador, quase um Churchill, né? Você vê o discurso do cara, quase um Churchill. O cara chega no meio da selva, aí tá lá o PCC, o cara do PCC arrancando a cabeça lá do cara do Comando Vermelho, que jogou o outro no micro-ondas, torrou o cara vivo. Aí chega o Churchill, o Churchill Tupinambá. Aí ele chega e fala: eu tenho uma proposta, vamos fazer um armistício patriótico.
Ai, meu Deus do céu. Ô, meliante, os caras enfiaram a faca no bucho do presidente, seu corno. Os caras botaram as tripas do presidente pra fora. O Supremo Tribunal Federal tá querendo caçar a chapa. Jair Bolsonaro Mourão. Que armistício, Ai, meu Deus do céu. Se tudo que nós estamos passando aqui é culpa justamente de um desarmamento, o cara vem falar, baixem as armas. Não é pra baixar as armas não, meu irmão. É pra pedir um fuzil. Você tem que chegar no discurso e falar, cadê meu R15? Cadê meu fuzil? Me dá meu fuzil, Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vamos acabar logo com esse evento aqui que eu quero ir pro ministério lá sentar o cacete nos caras. Você tem que falar isso, meu amigo. É pau nos comunistas. Você tem que pegar o microfone e falar, agora que eu entrei, meu amigo, agora eu vou botar pra lascar. Agora eu vou arrancar o escalpo de comunista. Os primeiros vai ser os petistas do meu ministério. Vou arrancar o escalpo e vou entregar na sua mão, Jair Bolsonaro. Vou te mostrar aqui como eu mudei. Eu votei no Lula 2 vezes, votei na Dilminha, sou doido, né? Não vi o mensalão, como o Rafael tá falando. Mas eu vou trazer aqui as orelhas dos petistas que estão lá dentro do ministério para te provar a minha fidelidade. É isso que você tem que falar, seu animal. Mas é muito baitola num governo só. Pelo amor de Deus, eu não aguento um negócio desse. Gente, Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus, bote a Michelle para escolher os nomes. Bote a Michelle para escolher o nome, quem sabe ela escolhe uns caras que tem testosterona aí na veia. Leonardo Rossetti diz aqui, Iron Maiden, The Loneliness of the Long Distance Runner. Que é do álbum Summertime, né? The Loneliness. Muito bom. Marli Lopes. Fernando está bonito, penteou o cabelo. Sempre. Pepa está com gripe suína. É a mensagem dela aqui. Sônia Souto, muito obrigado pela contribuição, assim também como a Ziza mandou contribuição. Valeu. Muito obrigado a todos, pessoal. Agora são 7:50 desta quarta-feira, 17 de junho de 2020. Estamos falando diretamente aqui de Brasília, do Comunicação e Política, do estúdio que está ficando cada vez melhor e a gente está degustando um vinho porque ninguém é de ferro. É, onde o Edu Meira chega, o fator etílico ele aparece, ele sobe, né? Edu Meira é um negócio, ele anda com as cartelas de vinho dentro do bolso da calça. Cerveja também. Vânia Rezende escreve, Rafa bebendo vinho, falta o dedinho mínimo, beijo pra você, não. Isso daí seria muito Dória, né? Mário Luiz Andreasa, boa noite, Fernando, Rafael, a cada dia preciso refazer meus pensamentos e aceitar que Bolsonaro agirá no momento oportuno. Temos pautas cruciais agora, como consolidá-la e unir a direita em torno dessa pauta. Abração. Mário Luiz, você tem razão. Lógico que a gente não quer esperar o resto da vida, a gente fica pressionando e criticando aqui justamente por isso. Como consolidar, unir a direita em torno dessa pauta? Primeiro ponto, deixa a vaidade de lado, minha gente. Né? Políticos de direita, militantes de direita, grupos de direita, de conservadores principalmente, deixem a vaidade de lado. Tem espaço para todo mundo. É um bom começo. Eduardo Tourinho, Fernando, quando Trump botou preço na cabeça de Maduro, você disse que o PT sumiria. Sumiu. Veio o PSDB ocupar o campo de batalha. Exatamente, maior desgraça. Hoje tem duas desgraças no Brasil hoje, né? É o PSDB e a imprensa, né, cara? A imprensa no Brasil é o caos, cara. A imprensa no Brasil virou o caos, né? Sempre deixo muito claro aqui para que não venha um Cláudio Dantas. Ai, meu Deus, estão me ameaçando. É como diz lá o palhaço do Brasileirinhos, né? Estão me atacando no Twitter. Não tô atacando você não, ô Lazy Town. Tô falando que é a imprensa, tô falando dos jornalistas não. Vocês têm que ter vida longa, têm que trabalhar bastante, tem que vir trabalhar com a gente, Cláudio Dantas. Você é bom demais. Larga com essas fuleiragens aí no antagonista e vem trabalhar com quem realmente tá passando notícia, passando a verdade para frente. Nós temos hoje a imprensa, esse corpo, né? Esse corpo metafísico da mentira. É o Locke encarnou aqui no jornalista brasileiro. O que nós temos que ver é a morte da imprensa. É só isso, não é nada mais, nada menos. Eu só desejo a morte da imprensa, que a imprensa morra, né? A imprensa tem que morrer. Dos veículos de comunicação. Né? Já falei no começo, vou falar no final também. Vamos lá, vai lá, Fernando. Isso, veículos de comunicação. Tô falando aqui dessa imprensa maldita, essa coisa que não tem compromisso com a verdade, essa militância política o tempo todo. Você vê, nós estamos aqui, nós somos... Eles chamam a gente dos blogueiros, né? Porque a gente não tá aqui para falar a verdade, a gente tá aqui para defender o governo acima de tudo. Eu tenho que ver umas desgraças. Você agora tá pondo a culpa no Abraham, para você ver, né? Nem para defender, nem para puxar o saco do Bolsonaro eu sei fazer direito. Nós que somos ditos os defensores do governo, a gente bate no governo. Estamos aqui batendo em posicionamentos errados, estamos batendo nessa moça aqui que assumiu o Ministério das Comunicações, então estamos descendo o cacete. A imprensa, ela não faz assim.
A imprensa ela tem um posicionamento muito, sabe assim, aquele homogêneo. Nós temos que defender a esquerda, só a esquerda que vai levar o país para frente, só a esquerda que vai estabelecer uma imprensa democrática, verdadeira, plural e o cacete a quatro. Então essa imprensa, essa forma de fazer jornalismo tem que morrer, tem que acabar, tem que ir para o inferno, arder no mármore do inferno. E que nós tenhamos de volta aquela velha imprensa, onde nós podemos ter, por exemplo, a história da imprensa brasileira ela é marcada por jornalistas comunistas. Mas que não me incomoda, sabe? Eu não tô nem aí se vai ter lá um Jabor. Ai, porque o Bozo. Por mim, o Jabor pode ficar 10 anos na imprensa. Eu adoro. Eu até leio os textos dele. Dou até um trocado para ler os textos dele. Porque é um texto legal. É engraçado. Você até que dar uma risadinha no final. Não me importa o cara ser comunista, defender a volta da esquerda. Não tem problema. Reinaldo Azevedo, com aqueles retardos dele, se achando o jurista da República. Não tem problema. Não quero jornalista de direita. Eu quero jornalista que fale a verdade. O Reinaldo Azevedo mesmo é um dos maiores jornalistas do Brasil. Sempre foi. Olavo de Carvalho elogia o Reinaldo Azevedo diversas vezes ao longo da obra do Olavo de Carvalho, porque ele foi um jornalista bom. Despirocou da cabeça, não conseguiu realizar a vitória do Jair Bolsonaro. Então que voltem esses jornalistas e que esta imprensa porca morra, padeça, vá a óbito. Diogo Mainardi também, que já fez um grande trabalho. É outro, virou um lixo. Maurício Chelô, Fernando, agora entendi. Temos mais mensagens aqui. Luiz Miguel, Rafa, Xiaomi é da mesma linha da Huawei, Partido Comunista Chinês. Abraço, olha, toda grande empresa chinesa, ela tem escritórios do Partido Comunista e membros do Partido Comunista atuando. A diferença é que a Xiaomi, ela produz aparelhos, basicamente. A Huawei, ela produz desde aparelhos até toda a infraestrutura. Esse que é o perigo. A infraestrutura, hoje... 3G e 4G no Brasil está na mão os dois estão nas mãos da Huawei. 60% das ligações que você faz, 60%, Fernando, dos textos que você manda aí no WhatsApp, que você manda para amigo, passam por antenas da Huawei, que tem os backdoors, que pegam essas mensagens e gravam, e mandam para o Partido Comunista Chinês. Claro, se o partido tiver interesse naquelas mensagens. Não são todas, mas se ele tiver interesse, inclusive de militares, inclusive do presidente da República, de todo mundo que estiver usando um aparelho, porque o que passa são informações nas antenas, nas torres, os chamados sites. E o José Luiz, sem cloroquina por arroba. Então faz o cálculo aí. Aí é muita arroba de gripe suína. Pessoal, tem gente me perguntando, vai ter super live hoje? Hoje nós temos, hoje mais do que nunca tem super live. Hoje tem a super live, é pra gente entrar ali já com a faca nos dentes, meu amigo. Então hoje tem a super live e será no canal da Fabiana Barroso, né? Fabiana Barroso você sabe quem é, muito bem. Né? Então teremos lá no canal da Fabiana Barroso, você digita aí no YouTube, Fabiana Barroso, no canal dela hoje, 10 horas da noite, 22 horas, os 6 meliantes estarão lá discutindo os destinos da nação. Gilson Sena, conterrâneo, lê o chat que mandei, é importante, muito obrigado. Eu não vi os anteriores. Qual é o nome do meliante? É o Gilson Sena. Deixa eu procurar aqui. E daí do Amaral também se tornou membro aqui, junto com Rosária Casa, sejam aqui, todos bem-vindos. Dalit Bonini, estamos vivendo a ditadura do STF, estarei com o presidente Bolsonaro e com o Brasil até o fim. E você? E domingo haverá manifestação fora da hora na Paulista, às 14h. Ela manda beijos para mim, Rafa. Beijos, Dalit, sempre carinhosa aqui com a gente. Muito obrigado pela sua mensagem. O Gilson Sena eu achei aqui. Achou? Achei. Gilson Sena. Conterrâneo. Até hoje aqui em Ilhabela, São Paulo, continua a ditadura. Moradores saem e não entram mais. Em compensação, motoristas de entrega entram e saem da ilha todos os dias. Cadê a Polícia Federal aqui? Covidão é sério. É um caso, o Gilson Sena já tinha denunciado isso aqui pra gente mais de mês. Faz mais de mês que ele falou isso. Ilhabela, né? Ilha de São Sebastião, ou seja... aquilo que o Fernando falou aqui, pessoal, é pura hipocrisia. O pobre, ele é impedido de fazer as coisas, de trabalhar ali no bairro, mas ele tem que servir a casa grande. Ele tem que ir lá trabalhar na casa, tem que fazer o pãozinho de manhã, o pedreiro tem que estar lá, o padeiro tem que estar lá de manhã, o pedreiro tem que estar fazendo obra. É uma situação absurda. Recomendo muito o texto, de novo, do Fernão Lara Mesquita, que escreveu o editorial do Estadão. Ele está simplesmente perfeito. Isso. Ledugério fala, seria muito Dória, tá falando do menino estrogênio. É esse daí. É esse aí, da calça tochada lá, Zezé de Camargo. Jaciara, confio em Deus, que Ele abençoe o nosso Brasil. Amém. Amém. Todos nós confiamos
Temos mensagem também do Eliel Souza. Coisa tá difícil. Meu gás acabou. Agora eu vou ver se eu cozinho na madeira. É isso aí. Olha, se foi alguma pegadinha aqui, eu caí. Não foi. Não foi. Ele vai cozinhar na madeira. Na lenha. É isso aí, pessoal. E também a Rejane Helena escreve: garotos, como será essa nova onda do vírus chinês? Não aguento mais essas máscaras. E olha só, eu estou em contato com pessoas em Pequim. Existe um movimento lá, inclusive um amigo meu estrangeiro, que eu não posso, infelizmente, revelar o nome, senão ele será preso e sofrerá as consequências lá na China, mas que está liderando o movimento mask free, ou seja, livre das máscaras, fora máscaras. Ele está liderando, é um maluco, mas ele está fazendo isso lá na China, em Pequim. O que acontece? Nós conversamos ontem no nosso vídeo, eu recomendo o canal do Eduardo Meira. Isso que está acontecendo em Pequim agora, nós falamos também aqui no Comunicação e Política. É a segunda onda de mentiras. Guardaram Pequim para um momento estratégico. Quando acabar a primeira onda, quando o mundo estiver livre da primeira mentira, nós lançamos a segunda. Porque Pequim fica 4 meses abaixo de zero, né? A temperatura ali fica sempre entre menos 8 e menos 20 graus no inverno, né? Menos 19. É frio. E durante a primeira onda de mentira do Covid, não teve Covid em Pequim. Olha só, olha que maravilha. Não teve. Nós conhecemos muito bem os hospitais chineses. Em Shijiazhuang, em Shanghai, em Pequim, em várias cidades onde nós tivemos. Não existem aqueles hospitais que eles mostram nas imagens. Aquilo lá é uma Disney hospitalar. Eles criaram um hospital cenográfico com pessoas atuando. Isso é vergonhoso. E ontem a BBC tentando entrevistar, né, chineses na rua e sendo impedidos por membros do Partido Comunista. A BBC, que é extremamente simpática ao partido. Então, não existe segunda onda de coronavírus. Não existiu nem a primeira. O que existe é uma segunda onda de mentiras tentando sufocar o presidente Donald Trump para que ele perca as eleições. Sufocar financeiramente a economia americana, né? Boa noite, facção. É a mensagem da L e da Maria. Vamos sobreviver. Já chegamos até aqui, depois de décadas de esquerda no poder. Amém. É o que a gente sempre fala, né, Fernando? Quem diz, olha, chegamos ao fim do mundo, acabou. Não, minha gente. Em 2015, a presidente era Dilma Rousseff. A Bolsa de Valores estava em 42 mil pontos. A economia do Brasil, no momento em que a economia mundial estava em alta, estava no seu pior momento. Agora, com toda essa crise inventada, a economia do Brasil está melhor do que em 2015. Não é o fim do mundo. Não deixe a imprensa tradicional, a velha mídia, te influenciar dessa forma. A gente está aqui para informar, para esclarecer. Não estamos vendendo facilidade. A gente sabe que a luta é difícil e sem a vitória não há sobrevivência. A gente vai até o fim. Osmar Antunes, Fernando, Bolsonaro diz acabou. Está chegando a hora, mas nós só temos derrota. Essa fala do Bolsonaro está cansando. Já abordamos esse assunto aqui também. Agora são 8 horas, 1 minuto. Fernando, quarta-feira. Diga lá. Pois é, pessoal. Eu vou ser honesto com vocês. Você sabe que eu estou esperando o seguinte. Eu estou esperando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem mostrado que ele não vai gastar cartucho. Não adianta o Bolsonaro chegar hoje e falar assim, é porque eu tenho provas da fraude nas urnas. Grande merda. Tá, e daí? Então, o Bolsonaro hoje, na situação que tá, ele tem que chegar e dar um tiro de bazuca, meu amigo. O cara tem que chegar com a bazuca e implodir a República. Qualquer coisa que ele fizer menor do que isso, ele cai. O sistema inteiro se levantou contra o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nem o Congresso. Você vê a advogada do Aliança pelo Brasil. Você viu o que é a advogada do Aliança pelo Brasil? O Jair não tem nem advogado mais. O cara não tem advogado, não tem partido. O cara não tem base no Congresso. Tem meia dúzia de deputado bom. O cara não tem senador ao lado dele. Você viu lá, teve um deputado que falou assim, eu não sei mais o que fazer, não sei pedir a Deus. Essa é a base do Bolsonaro. Eu não sei o que fazer, agora eu vou orar. Essa é a base do presidente da República. Militância. Tá capenga e não sem motivo. A militância, sim, eu ainda dou eu ainda dou assim, eu compreendo a militância arrefecer. Porque realmente esse governo ele peca muito na transmissão de informação. Mas é muito, não é pouco. Não é pouco. Nós, comunicadores, nós devíamos saber tudo que acontece no governo o tempo todo. O tempo todo. Nós tínhamos que ser informados real time. Aconteceu? Fala pra gente. Porque nós temos que preparar a militância.
Então, isso é uma complicação que dificulta a vida de vocês. Eu entendo, vocês sabem que eu tenho uma preocupação imensa com o emocional de vocês. Eu fico preocupado quando eu vejo que vocês estão tensos, sem informação. Eu quero vir aqui informar vocês. Então, nessa situação toda, o que o Jair vai fazer? Ele tem que chegar e botar para lascar. E eu acredito que ele vai botar para lascar. Ele vai chegar e vai dar uma informação, meu amigo, que vocês vão ficar loucos, vocês vão querer sair correndo pelado na rua. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não corram pelado na rua quando vocês verem a bomba atômica que será lançada. Mas é isso, eu tô avisando há muito tempo. Quem não se preparou é porque é preguiçoso. Eu tô falando aqui desde o final do ano passado. Vamos ler sobre política, vamos ler sobre sistema eleitoral, vamos ler sobre reforma administrativa. Eu criei o curso Militância Política, eu coloquei aulas aqui, 2 aulas aqui no canal, abertas, gratuitas, como funciona a República Federativa do Brasil. Meu amigo, mais do que isso não tem como, só se eu for ir na tua casa bater aí com um saquinho de pão de queijo para te dar uma aula grátis. Então mais do que isso eu não posso. Estamos com o método eleitoral, que é uma plataforma para transformar a política. Então nós estamos fazendo tudo. Eu peço a você, fique firme, mantenha o seu posicionamento e não abra mão de lutar. Se tu é um soldado, meu amigo, calça as botas, pega o rifle e vamos pro pau. É justamente o que eu ia mencionar aqui, Fernando. Mais do que isso, é justamente o método eleitoral que brincaram hoje no Twitter. Rafael, vende o método eleitoral pro deputado que está desesperado ali e faz propaganda em cima. A verdade é que essas eleições de 2020 agora, municipais para prefeito e vereadores, são muito importantes para formar uma base, né, Fernando? Muito superior em 2022. Então, pessoal, quem puder, faça o curso. Assessor, estrategista, candidato, quem for trabalhar com política, faça o curso para que a gente tenha, a direita brasileira, os conservadores, tenham uma base muito mais sólida em 2022 e não vai ter mais nenhum deputado falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Por quê, Fernando? Entrou no curso, entrou no nosso bloco e a gente vai caminhar junto o tempo todo. Ninguém vai ficar sem proteção. A mensagem aqui do Emerson Santos: está difícil de enxergar uma luz no fim do túnel. Acredite cegamente em Deus. Ele está agindo e vai honrar nosso presidente com um governo que irá abalar as estruturas do Deep State Tupiniquim. Hélida, boa noite, facção. Vamos sobreviver. Já li aqui, Emerson. Já li também. Temos mensagem aqui para encerrar a programação de hoje. Creative Content. Me tornei membro finalmente. Adoro vocês dois. Amém. Saiu no Conexão Política há pouco. Todd Chapman diz que os Estados Unidos financiarão infraestrutura 5G brasileira, sob uma condição: descartar a Huawei. Exatamente. Amém. Obrigado, César. Obrigado pela mensagem de Luiz Carlos Estolano. Vocês acham mesmo que ele tem essa bazuca? A gente sabe. Vocês estão pedindo um ato de fé? Sei que só temos mesmo ele. Não é só um ato de fé, não. É um ato de fé, conhecimento, informação, é tudo junto. Eu não vejo como um ato de fé, não. Sinceramente, eu não vejo como um ato de fé mesmo. É por análise. É por análise. É porque você tem que ter sangue frio. Se você ficar assim, o Jair falou acabou, porra, e não acabou. O Jair é frouxo. Aí, meu amigo, pra você é tudo questão de fé. Agora, faça uma análise, olhe pro passado, faça uma leitura do presente, veja a feição do presidente, assista os momentos em que ele sai do alvorada, em que ele chega. Faça uma acompanhamento. Não faça não. Se inscreve aqui no Comunicação e Política que nós fazemos aqui. É isso aí, pessoal. Comunicação e Política e o Media Watch sempre traz a melhor informação, a melhor análise de toda a direita brasileira. Eduardo Meira, que vinho é esse aqui? Aproveitando para agradecer por você ter trazido para gente. Esse é um português, é um vinho português. Da região de Dão. É um vinho da região do Dão. Muito bom, muito saboroso. É um blend. É o primeiro da noite. Tá ótimo. Para agradecer os mais de 1000 seguidores que já se inscreveram no meu canal agora, só por causa da propaganda de vocês aqui. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que se inscreveu, mais de 1000 seguidores. Muito legal. Pessoal, acessem aí, quem pegou a live já tinha começado, pega aí no campo de pesquisa do YouTube, digita Eduardo Meira. É o canal do Eduardo Meira, é um canal novo, ele criou agora há pouco tempo, então o canal tá pequeno. Vamos crescer, a gente tem que pegar essas pessoas que estão em Brasília, que estão fazendo leitura política, nós temos que fazer esses canais crescerem. A gente tem que montar uma rede onde nós tenhamos uma rede de verdadeira proteção das pessoas que estão trabalhando. Pessoal, é a gente contra o resto, porra. É a gente contra a Jovem Pan, contra a CNN, contra a Globo. Esses caras, o equipamento de um estúdio da Globo paga o maquinário de toda a direita, de todos os canais da direita. A gente tem que se unir, porra.
Entra aí, nós estamos aqui com 15 mil pessoas. Entra aí, digita aí agora. Pelo amor de Deus, eu peço a você, digita aí, porra. Eduardo Meira. Entra no canal do cara e se inscreve, porra. Se você não puder dar um clique, o Jair é um frouxo. Se inscreve no canal do Meira. Não, agora eu tô ocupado. Porra! Pelo amor de Deus, tu não pode dar um clique, meu irmão. Tu vai fazer o quê? Né? O cara não pode dar um clique e quer reclamar do Jair, que o Jair é frouxo, não prendeu o Adélio. Porra. Exato, pessoal. E a gente traz todo o conhecimento sobre a China. Eu e Eduardo Meira somos hoje os 2 comunicadores de direito, os 2 únicos que viveram na China por 3 anos e 4 anos. A gente viveu lá, a gente tem todas as informações de dentro da China, de dentro do Partido Comunista. Temos aula na universidade, você Temos trabalhou no Partido Comunista. Eu trabalhei 2 anos dentro da mídia estatal comunista, dentro do Partido Comunista da China. Os caras foram lá no Hades e voltaram, meu amigo, vivo. Éramos infiltrados. E eu vou fazer uma revelação em breve sobre, antes de lançar o livro, é claro, sobre todo o trabalho que eu fiz de infiltração na China e também no Brasil. Lúcia, Fernando, o que eu não consigo entender é por que um Supremo agindo totalmente fora da lei, agindo inconstitucionalmente, ainda não saíram de lá algemados. Não entendo, Lúcia. A gente já explicou isso aqui, a gente vai falar de novo, não é só a vontade de chegar lá, algemar e prender as pessoas. Tem vários trâmites aí. E outra coisa, nós estamos falando sobre o poder das leis, o regime das leis. O regime das leis é um regime administrado por esses caras. Qual o poder que nós temos para interferir no STF? Não é o poder constitucional. Não é o poder legal. Esses caras, eles rasgam a Constituição. Esses caras fatiaram o impeachment da Dilma, pô. Então, a forma que nós podemos intervir nessa história não é constitucional. É isso que o grande tio Careca tem falado o tempo todo. Entendam o que o tio Careca tem falado. O Brasil não tem um problema jurídico, tem um problema político. Para resolver o problema do judiciário, a resposta não está lá no livrinho da Constituição, não, meu amigo. Está lá dentro do Palácio do Planalto. É isso aí, muito obrigado também ao Arquimimo Neto, que sempre está com a gente aqui acompanhando. E assim, Fernando, terminamos a leitura do Superchat. São 8h10 desta quarta-feira, 17 de junho. Estamos falando diretamente de Brasília, do Estúdio de Comunicação e Política, que está ficando cada vez melhor. Aqui estreamos um tapete, né? Hoje o áudio está perfeito, ninguém absolutamente reclamou e vai ficar cada vez melhor. Pessoal, muito obrigado, eu desejo boa noite e falo para Sabina Santos. Repete o nome do rapaz, por favor. Rapaz, eu acho que foi um elogio a Eduardo Meira. Eduardo Meira. É só colocar aí no YouTube, no campo de pesquisa Eduardo Meira, se inscreve lá e a gente vai fazer mais lives sobre a China. A imagem que vai aparecer Edu Meira. Exato. O link é Eduardo Meira mesmo. Exato. Vai aparecer lá Edu Meira, meu ícone lá de apresentação, com a fonte do Iron Maiden. Edu Meira. Isso. Edu Meira Exato. canal. Vai aparecer Edu Meira, é só digitar. Já foram 3 mil seguidores. 3 mil seguidores, pessoal. Caras. Muito obrigado. Jean Jean Pimenta, um grande abraço. Não vejo a hora de Bolsonaro atravessar o Rubicão. Pessoal, muito boa noite. Nos vemos na sexta-feira, às 18h30. Eu, Rafael Fontana e Fernando Melo com Media Watch. Obrigado por tudo, pessoal. Fiquem com Deus. Hoje, 22 horas, no canal da Fabiana Barroso, Super Live. Vocês têm que ouvir o que a Fabiana Barroso tem para dizer e o que o Evandro Pontes também tem para dizer. E o Bernardo Kister vai contar pra gente essa história. Tentaram invadir a casa dele hoje, não foi PF não, meu amigo. Então, corre lá, assiste lá com a gente, vamos saber que treta foi essa aí. E tentaram também invadir a Fundação Palmares de Sérgio Camargo, a gente tem informações. Lana Araújo se inscreveu no canal do Eduardo, falou com a gente aqui. Obrigado, Lana. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação e por acompanharem o Media Watch. Valeu! Uma grande nação precisa de grandes líderes. E uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos.
O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil?